O anime começa com a mensagem do quartel das Forças de Defesa Demoníaca. Parece que um portal apareceu em Sapporo a partir do ponto 682. Aparentemente, vários civis estavam desaparecidos. O 6º Esquadrão Destentendido vai começar uma busca imediatamente. A cena muda pra Força de Defesa número 7, que aliás é a do nosso protagonista. Como sempre, o pobre coitado tava fazendo faxina na casa. Ele tava passando um paninho ali no chão quando uma garota com a barriguinha de tanquinho apareceu mandando lavar suas roupas. Pedindo desse jeito não tem como negar não. Até seu cabelo eu posso lavar se necessário. Essa daí é a segunda comandante do 7º Esquadrão. E pro café da manhã ela vai querer ramen, mas não quer mais nada não, meu amor, tipo eu. E lá tava nosso garoto lavando as botas dela quando de repente a Ney apareceu. Ela pediu toda fofinha pra ele ajudar a verificar o suprimento da casa. Não tem como negar e ele tava ajudando quando outra maluca apareceu pedindo uma massagem pra ele. Assim, eu não sei porque ela ficou gigante e tá recebendo a massagem em uma posição bem confortável, eu acho. Ele pergunta por que diabos ela ficou daquele tamanho pra receber aquela massagem e por que tá... eu gostei. Ela responde que é porque daquele jeito ela sente melhor quando ele acerta o ponto certo. De repente a Himari apareceu falando que a roupa dela ficou verde. Esse trouxa acabou misturando a roupa dela com outra. Ele pediu desculpas, mas desse jeito ele não vai conseguir dar conta não, é trabalho demais, estão fazendo ele de escravo. A Ney apareceu ali, coitadinha, pra pedir ajuda dele na lição de casa, mas ele tava muito ocupado. Um garoto que foi jogado na Força de Defesa Demoníaca que é formado somente por mulheres. E também tem a comandante do 7º Esquadrão. Ele é o queridinho da Keiko. Naquele momento eles estavam prestes a começar o treinamento, quando de repente o sinal de emergência tocou. A Himari falou que acabou acontecendo um acidente em mato. Parece que 8 civis estavam desaparecidos, mas 6 deles já haviam sido encontrados. A Keiko pergunta se a Ney consegue localizar usando sua habilidade e ela responde que sim. Ela se concentrou e conseguiu localizar, todavia não vai ser tão simples assim não. Há também vários sinais de Shuki perto deles. Tendo assim, ela mandou que o 7º Esquadrão fosse informado e que eles também fossem pra lá imediatamente. Isso inclui também o nosso garoto, é claro. A cena corta pra 2 estudantes colegiais fugindo de um monstro, mas de repente uma delas tropeçou e se espatifou no chão. O monstro iria atacar quando de repente ele foi atropelado. Do nada a Himari transformou o braço dela em uma metralhadora e saiu metendo bala em geral. A Chuchu ficou gigante e pisou no monstro como se fosse uma baratinha de parede. Todavia os bichos ficaram gigantes também, não era apenas um não, era 2. Ela conseguiu dar conta de um deles, mas iria ser atingida pelo outro, mas na hora nosso garoto apareceu com a capitã montada em cima dele. Com um único golpe ela cortou aquele monstro em pedacinhos, mas a Ney mandou que eles tomassem cuidado, pois ela acabou de localizar uma presença muito forte perto deles. Esse é o tal de Shuki único, que disparou uma flecha gigantesca na direção da Himari, mas de repente o tempo parou. A irmã gatíssima dela e estilosa apareceu pra salvar o dia. Azuma agradeceu pelo apoio, mas é bom eles deixarem o resto com o 6º Esquadrão. A menina aqui do nada virou um Saiyajin e saiu rodando o bicho e jogando ele pra longe numa posição bem encantadora. A comandante aproveitou que tava todo mundo junto e aniquilou completamente aqueles monstros. Ou foi isso que eu pensei, porque eles simplesmente se fudiram e ficaram do tamanho do mundo. A Yuki tomou coragem e disse que vai dar conta desse negócio, senão ele não vai conseguir salvar sua irmã. A Kaiko aceitou, então ele deve mostrar o resultado do seu treinamento. Ele saltou, deu um chute no bicho, mas tomou um soco e saiu colidindo contra o chão. Ele tentou se levantar, mas foi pisoteado. Obviamente que ele não desistiu e de repente começou a brilhar forte e amarelo. A perna do bicho explodiu, ele soltou em alta velocidade e partiu ele no meio. Todo mundo ficou impressionado e essa Saiyajin aqui senta de um jeito bem delicado pra uma dama. E do nada a comandante do 6º Esquadrão fala que tá ficando ainda mais apaixonada pelo nosso garoto. Enquanto em algum lugar havia outra pessoa observando tudo aquilo. A cena corta pra uma cama balançando bastante. O que será que tá acontecendo aqui, hein? Ah, é só a comandante dando a recompensa peculiar do nosso garoto, esse maldito. É dito que todo mundo foi salvo e voltaram pro mundo humano em segurança. Ele trabalhou duro, mas pergunta do porquê diabos ele fica desejando essas recompensas peculiares e estranhas. Ele tenta falar que não queria isso não, mas é óbvio que é mentira dele. Quando ela escravizava o Shuki, alimentar ele com um pedaço de carne de porco já era o suficiente. Ih, rapaz, lambeu o peito dele, como assim, cara? Desde que ela fez o pacto com ele, as recompensas têm sido somente daquele jeito estranho e gostoso. Mas também é verdade que ela aprendeu muita coisa com ele. Afinal, as suas correntes eternas não se tratam somente de escravizar coisas. Quanto mais forte ele fica, mais ampla se torna a sua opção estratégica. Ela pensou que aquela
aquela habilidade fosse completamente decepcionante, mas agora é completamente ao contrário. O nosso garoto, ela com certeza vai conseguir alcançar o posto de comandante suprema. E se ela conseguir, eles finalmente vão poder mudar aquela estrutura da força de defesa demoníaca. Sem falar que vai poder salvar a irmã do Yuki e talvez até encontrar uma forma de trazer os humanos que se tornaram Shulkis de volta. De repente, ele fala que vai cuidar muito bem dela e cuidou mesmo, porque apareceu uma cena aqui que eu não posso mostrar, eu acho. A cena corta pra uma garota falando que diz entender. O Yuki tava fazendo um ótimo trabalho e cuidando de todo mundo. A comandante do 7º Esquadrão responde que sim, e a habilidade dele tem evoluído bastante também. Um garoto que se esforça ao máximo é bastante legal, ela fala. Aliás, essa daí é a irmã mais velha do Yuki, o nome dela é Aoba. E responde que o irmão dela sempre foi assim, muito legal, gente boa. Sem falar que ela também é muito grata pelo lanchinho que ela trouxe escondida. Afinal, pela sua posição na força de defesa, fazer isso daí deve ser muito difícil. Mas a louca chamou minha mulher de cunhada e disse que não precisa agradecer, afinal logo logo será uma família. De repente o telefone tocou e ela fala que vai precisar sair. A Aoba pergunta do porquê e ela responde que logo logo a Assembleia dos Comandantes vai começar. E o tema dessa daí é sobre deuses. A Aoba responde que foram esses canalhas que sequestraram a Noa e a Coco. Ela responde que sim, por algum motivo o Yuki também foi convidado pra reunião. E quem fez isso foi a Comandante Suprema em pessoa. A cena corta pro dormitório do 10º Esquadrão, que mais parece uma mansão. O Yuki pergunta do porquê diabos a Comandante Suprema convidou ele pra aquela reunião. A Kyoka diz não saber, mas vai avisar ele de uma coisinha aqui. É bom ele não fazer contato visual com aquela maluca. Ele pergunta se é por conta da habilidade dela, mas ela responde que não. Na verdade, vai ser um grande problema caso ela acabe tendo interesse pelo nosso garoto. De repente, alguém chamou ela falando que tava atrasada e a mulher aqui é muito forte. Essa daí é Mira, comandante do 2º Esquadrão. Ela ouviu dizer que a Kyoka havia se vingado, mas é bom ela não esquecer que a próxima comandante suprema vai ser ela. Obviamente que a Kyoka responde que nada disso, quem vai ser ela. Nosso garoto tava ali no fundo, não passa nem Wi-Fi. De repente, a Mira falou que ele vai morrer, o cadastro tava desamarrado. Qualquer deslize naquele mundo vai custar a vida dele. Botou a mão no queixinho e mandou ele tomar cuidado e foi embora. Lá dentro havia uma garota de cabelo azul igualzinha a Ney. A Kyoka pergunta se ela não vai entrar na sala de reunião, mas a coitada começou a chorar, falando que o esquadrão dela foi completamente dizimado e não conseguiu fazer nada. Agora a comandante suprema com certeza vai tirar sarro da cara dela. A Kyoka tentou animar, falando que a habilidade dela é incrível, mas não adiantou muita coisa não. Depois disso, eles entraram na sala e só tem mulher bonita aqui e isso daqui não pode ser real. Mas dentre elas havia alguém mais bonita e poderosa, a comandante suprema. O nome dela era Yamashiro. O Yuki não conseguiu conter a vontade de olhar, mas na hora que ele olhou ficou completamente assustado. Aquela louca tava olhando para ele com a cara de psicopata, mas de repente o clima mudou completamente. Ela ficou toda amigável, toda gentil, toda gente boa. Tempo depois, a reunião finalmente começou. Primeiro essa velha aqui, que era comandante do 1º Esquadrão, mas ela se aposentou. A Mira diz ter certeza que ela ainda consegue rebolar legal, mas eu acho que não, a velha tá só o pó da rabiola. Agora a nova comandante vai ser essa garota aqui, chamada Tatra Konomi. A coitada ainda tava no ensino médio, mas é a sua discípula querida e recebeu um treinamento árduo. E com certeza ela tem um talento suficiente pra se tornar comandante suprema no futuro. Mas Arei responde que essa posição vai ser sempre dela, a mulher convencida, mas né, como é bonita, vou deixar passar. Enquanto a Izumo tava se perguntando por que Yamashiro havia convidado o Yuki pra aquela reunião. Mas bom, vamos partir pro assunto principal. Basicamente é sobre os seus inimigos, que se denominam os 8 deuses do trovão. Essa garota de cabelo preto é responsável por ter dizimado completamente o 3º Esquadrão, enquanto essa outra aqui foi quem mandou membros do 6º e do 7º Esquadrão pro hospital. Além deles, tem esse outro aqui que foi derrotado pela Izumo, mas ela não tem certeza que ele tá morto mesmo. A questão aqui é que a Yamashiro fala que qualquer comandante poderia derrotar esses trouxa com facilidade. Então, se eles aparecerem, os comandantes devem trabalhar junto, e essa é uma ordem absoluta. A Konami diz entender e com certeza vai acabar com a raça daqueles trouxas. Mas a Yamashiro responde que tem um esquadrão em questão que deixa ela bastante preocupada. Obviamente, ela tava falando da Bel. Afinal, por culpa dela, o 3º Esquadrão passou por uma vergonha muito feia. E por esse motivo, depois da reunião, ela vai treinar eles pessoalmente. Na hora, coitada, entrou em pânico. Essa maluca vai matar o resto que sobrou? Mas ela fala que não precisa se preocupar não. Afinal, dentro da barreira não importa a gravidade do ferimento. Eles vão ser curados. Mas e a dor?
minha filha, a dor que importa. A Kyoka responde que não basta somente interceptar quando atacarem. Obviamente, elas também precisam pensar em uma maneira de exterminar completamente os 8 deuses e os Chukis. De fato, a Yamashiro responde que é verdade, mas existe uma parte de mato que elas ainda não conhecem. Então, neutralizar os seus inimigos quando forem atacadas seria a mais correta opção. Afinal, desde o dia que ela se tornou comandante supremo, o número de vítimas naquele lugar diminuiu bastante. Como esperado, a Keiko pensa que essa maluca não vai mudar essa política estúpida. Dito isso, agora ela vai falar sobre nosso garoto. É dito que ele é necessário para ativação da habilidade da Kyoko. Então ele deve ser considerado parte do seu equipamento? Uma mulher aqui fortíssima fala que queria ter um garoto também. Eu tô livre, viu, dona menina? Aliás, essa linda mulher é a mãe da Himari. De repente, uma tal de Gina apareceu falando que o negócio aqui deu ruim. Vários Chukis estavam indo em direção ao quartel-general. A coitada da Bel ficou morrendo de medo, mas alguém meteu a mão na melancia dela, mandando ela ficar tranquila. Os comandantes estavam ali, então não há motivo pra ela ter medo, eu acho, mas poderia tirar a mão daí? Mas a Yamashiro achou aquilo dali muito estranho. Rapidamente, ela mandou as 4 comandantes interceptar aquele ataque. Afinal, não importa quem seja ou quais são seus planos. Ela não vai perdoar ninguém que tente atacar sua base assim de repente. Ela vai punir esses trouxas pessoalmente ainda por cima. Nosso garoto se transformou, mas em um piscar de olhos aquele exército inteiro havia sido completamente dizimado. Na hora, Yamashiro partiu em alta velocidade, cruzando o horizonte como se fosse um míssil. Rapidamente, ela chegou até onde os inimigos estavam. Uma mulher tentou usar uma habilidade para transformá-la em pedra, mas não funcionou. Rapidamente, a outra aqui tentou queimar Yamashiro, mas ela simplesmente deu um chute que atravessou o peito da mulher. Com um tapa, ela botou a outra para dormir eternamente. A gordinha tentou usar um ser humano aqui modificado, mas ele simplesmente recebeu uma sequência de golpes e caiu morto no chão. A última aqui tentou usar sua habilidade de bombardeio para explodir tudo, mas na hora ela ficou desesperada. A sua habilidade simplesmente não ativou. A Yamashiro fala que ficava empolgada sempre que via mapas de regiões remotas na internet. A expressão terra de ninguém enchia os seus olhos. De repente, o símbolo de seus olhos mudou e ela pediu para aquela mulher dar uma olhada no fundo do oceano e do nada ela explodiu. A Kyoka finalmente apareceu, mas a brincadeira aqui já havia terminado há muito tempo. Essa é a habilidade da Comandante Suprema, Senhor Onipresente do Cosmo. De repente, ela mandou a Kyoka desfazer a sua transformação. Ela achou estranho, mas fez como ela mandou. É dito que a trouxa fez isso porque quer saber que tipo de recompensa ele vai receber. Na hora, ele foi afundado em um par de melões gigantesco e macios. Ela pergunta se é só isso daí e a Kyoka responde que sim. Afinal, ela só fez andar com ele pra lá e pra cá dessa vez. A Yamashiro chamou nosso garoto de fofo e pediu pra ele dar a mão como um cachorrinho. Na hora, ele teve uma sensação de ter tocado na mão da sua irmã. Ele se pergunta se essa daí é a mulher que lidera as forças de defesa demoníaca. Essa daí é uma carreta que ninguém segura. E assim chegamos ao fim do primeiro episódio da segunda temporada. Episódio passado, a Areia acabou fazendo o nosso garoto de cachorrinho, pedindo pra ele dar a mão pra ela. E depois disso, ela foi embora e mandou eles ficar de olho naqueles trouxa até o esquadrão de recuperação chegar. A mulher foi embora em alta velocidade, explodindo tudo. Enquanto a Kyoka fala que o poder dessa maluca aí com certeza deve ser a habilidade de voar. Afinal, ela se move rápido demais. Todavia, isso não passa de uma fração de tudo que ela consegue fazer. Aqueles malditos haviam subestimado o poder dela e por isso acabaram morrendo. O Yuki pergunta se eles eram humanos. É dito que os pêssegos só crescem naquela parte de mato. A Kyoka responde que periodicamente eles fornecem pêssego para outros países. Então eles querem ainda mais não é algo impossível. Tempo depois, eles voltaram pra base e aquela novata estava agradecendo pelo trabalho. A Kyoka responde que estava tudo bem, afinal é que ela faz parte da sua rota de patrulha. Aliás, o Yuki menciona que a reunião havia terminado mais rápido do que ele imaginou. Obviamente, isso foi porque aquela maluca arregaçou todo mundo na porrada sozinha. Mas aparentemente vai ter ainda mais reunião daqui pra frente. A velha responde que também é bem provável que haja ainda mais missão em conjunto com outros esquadrões. A Kyoka pergunta como é que tá indo com as alunas e a velha responde que tava indo bem. Elas treinam todo santo dia, mas são apenas humanas e não se comparem em nada com nossa garota. A menina ali até pediu pra praticar juntas qualquer dia desses e ela aceitou. Depois disso, no pra casa, o Yuki fala que cada comandante é bem forte, obviamente do seu jeito e do seu tamanho. Sem falar que aquela velha é muito gentil, mas né, na idade que ela tá, eu acho que era pra ser meio rabugenta. A Kyoka responde que até que é verdade. Enquanto ela era comandante, havia servido também como mentora. Mas provavelmente a Fubuki poderosíssima vai fazer isso daqui pra frente. Nosso garoto desentendido porque as pessoas ficavam com medo daquela louca da comandante suprema. Mas a Kyoka responde que agora ele tá completamente lascado porque acabou entrando no radar daquela maluca. É dito que ela adora animais, principalmente os cachorros. É, Protinha, pelo menos não é macaco, né? E bom, pelo menos ele gostou daquela velha velhosa. Fez até lembrar
ligado quanto talentosa a Kyoka é. Na hora ela abriu um sorriso. Esse safado aí virou agora o quê? Um bajulador? A cena corta pra uma banheira gigantesca onde tem duas beldades aqui bastante impressionantes tomando banho. Mas por algum motivo a Chuchu tava se esfregando demais. Parece até que ela tava se preparando pra alguma coisa aí, um compromisso mais tarde. É dito que a reunião havia finalmente terminado. Então essa é sua chance de brincar com Protinha. Brincar como assim, menina de boneca? Naquela noite, nosso garoto tava fazendo aquilo que sabe de melhor. Lavando roupa, limpando a mesa, lavando os pratos, quando de repente a Ney apareceu. Ela tá comovida e vai ajudar nosso garoto, pobre escravo de mulher. Que vida sofrida dele. Depois disso, ele foi dormir totalmente acabado. Coitado, nem fechou os olhos e já tava sonhando. Mas no meio de toda aquela escuridão, a Chuchu tava tentando chegar até o quarto do Yuki. Ela foi correndo, passou pela porta sem ser percebida. É naquela noite que ela tá decidida a ser atacante demais. Só que de repente ela notou algo estranho. Uma mulher havia aparecido no meio do quarto do Yuki. Ela havia suprimido seus poderes, então conseguiu passar pela barreira sem ser percebida. Ela iria tentar prender o Yuki, mas de repente tomou um soco na cara pra largar de ser... pra largar de ser o quê? Eu não sei o que dizer. Foi improviso aqui, na emoção do momento. Pra largar de ser trouxa, né? Vamos deixar assim. A mulher ficou furiosa. Aquela garota havia desafiado ela e nem é uma comandante. Mas de repente, outra louca apareceu mandando ela sair de perto porque é uma invocadora, mas ela também é uma invocadora, vai entender. Essa daí é a mulher que dizimou completamente o terceiro esquadrão. A Chuchu ficou enorme em tamanho e disse que não vai deixar encostar um dedo no Yuki. Mas ela não encostou o dedo não, porque ela sentou na cara dele, literalmente sentou na cara dele. Ainda por cima propôs um desafio aqui deveras interessante. Quem seduzir o maldito vence e fica com ele, esse desgraçado sortudo. Obviamente elas aceitaram, mas a Chuchu tentou ao máximo conter suas emoções, mas acabou perdendo pra elas. Todavia, no exato momento que ela deu o primeiro passo, sentiu que havia algo estranho. O seu corpo estava muito pesado e aquilo não era normal. Sem falar que aquela desgraça estava tocando no Yuki e a Teka não queria deixar aquilo acontecer. E realmente ela estava certa, aquilo dali era uma ilusão. Ela iria matar aquelas duas no exato momento que chegasse perto, mas a Teka acordou no momento certo. Não só ela, como a Chuchu também, que meteu um soco na cara dela, mas a mulher se defendeu. Ela foi embora, mas deixou a Chuchu extremamente apavorada, porque eu acho que ela tá marcada pra morrer. Depois disso, a Teka perguntou pro nosso garoto se ele tava bem, mas o coitado aqui não tá entendendo porcaria nenhuma, só sentaram na cara dele. Ela fala que um dos 8 deuses do trovão havia entrado no quarto dele e sentado na cara dele. Isso era completamente indesculpável. O Yuki agradeceu, mas ela responde que a primeira pessoa a ter chegado no quarto dele foi a grandiosa Chuchu. Ele agradeceu, ela ficou toda felizinha da vida. Tempo depois, ele relatou tudo o que havia acontecido e agora tava todo mundo dormindo com ele. Obviamente que elas vão ficar reservando a vigilância da base, né? Enquanto isso, a Arei tava pensando que deveria reforçar a barreira contra a invasão inimiga à parte. Mas, óbvio, um dos 8 deuses apareceu no quarto do nosso garoto e isso deixou ela bastante interessada de novo. Afinal, ele tava sendo visado por todo mundo, então talvez ela jogue o chapéu no ringue também pra participar dessa luta. Enquanto isso, a Chuchu ainda não desistiu de dar uns pega no Yuki. E não importa a situação, ela vai fazer aquilo hoje, vai aproveitar que tava todo mundo dormindo. Ela ficou pequenininha e o plano é entrar por debaixo da coberta, mas deu errado porque a Himari tava sonâmbula, Deus é mais. Ela deu um soco na coitada da Chuchu que conseguiu desviar, mas essa maluca aqui não desistiu não e quase esmagou a coitada. Deu um chute que jogou ela contra a parede e simplesmente deitou pra dormir. Quando de repente a Kyoka apareceu falando que tava na hora de mudar o turno e a Chuchu, coitada, não conseguiu fazer nada. Então, tempo depois, quem entrou debaixo da coberta dele foi a Ney. Parece que ela saiu rastejando do seu futon e entrou ali, né? Ele tentou acordar, mas notou que a coitada tava chorando enquanto se perguntava onde tava o papai e a mamãe. É dito que os pais dela sumiram de repente, foi dado como um acidente em mato. Ele fez um carinho ali e foi dormir, né? Dia seguinte, a coitada tava pedindo desculpas, ela não queria fazer aquilo, mas ele responde que tava tudo bem, não foi por mal. Mas agora eles vão começar uma busca por todo o perímetro da base. A Kyoka mandou ela levar o Yuki, mas transformado na sua forma estrela brilhante. Ele começou a rastrear o inimigo usando sua habilidade, enquanto é dito que o inimigo havia rompido a barreira ontem à noite. Então pode haver alguma coisa na borda do dormitório. Ele buscou bastante, mas nada havia sido encontrado no local. Ele voltou ao normal e a recompensa foi um cafuné bem fofinho, né? Pensou que era o quê? Mas o Yuki diz ter sentido que havia alguém observando eles lá de cima. De repente, quem apareceu cortando o horizonte foi a maluca da Arei, ô mulher bonita. Ela responde que estava observando desde o momento que ele havia se
transformado com a Ney e pergunta se a Kyoka realmente estava tentando expandir o seu arsenal de habilidades e quer saber quais são as condições para outra pessoa usar o nosso garoto. Obviamente, a Kyoka já percebeu que essa daí tava querendo, então ela respondeu que só tava fazendo um teste para testar suas limitações. Mas é óbvio que a Rei não acreditou naquilo, ela teve que falar toda a verdade, ou era isso ou iria morrer, porque ela mandou a Ney sair dali. É dito que a forma única dele muda ao tocar na corrente logo após ele ter se transformado. Do nada, essa louca ficou toda animadinha querendo tentar também, mas a Kyoka responde que não pode fazer aquilo, pois quem vai acabar sofrendo é ela. A coitada ficou toda tristinha, mas só do fato dela saber que pode fazer do nosso garoto seu escravo já deixa ela empolgada. Obviamente, a Kyoka não gostou nada daquilo e fala que o Yuki é o escravo dela e não vai dar pra ninguém. Ela tava até mordendo os dentes, mas a Rei simplesmente saiu voando e foi embora. De repente, a Kyoka agarrou nosso garoto e se jogou pra cima dele, apertando a coluna, quase drobou ele no meio. Ela havia dito pra esse maldito não fazer contato com ela e foi a primeira coisa que ele fez. Agora ela tava de olho nele e ele merece ser punido severamente. Mas ele pergunta o que acontece quando a comandante suprema acaba se interessando por alguém. Ela responde que a maluca fica inventando um monte de desculpinha pra tratar essa pessoa como um brinquedinho. A coitada da Bell é exemplo disso, ela fica toda aterrorizada, coitada. Sem falar que caso os outros times descubram que ela pode compartilhar sua habilidade, vai ser um grande problemão aqui. Então, dia seguinte, nosso garoto tava na cozinha se perguntando pra quantas pessoas ele vai cozinhar. Ele foi perguntar e a Kyoka disse que era pra 10. Parece que hoje vai ter uma sessão de treinamento intenso, então ele também deve preparar fonte termal. A Teca fala que mal pode esperar pra provar a comida dele, ele responde que vai dar o seu melhor, enquanto ela fala que vai ser o ganha-pão da casa. Como assim? De repente, uma enorme ventania começou e um tornado gigante apareceu na frente da base. Essa daí é a chegada do 5º Esquadrão, nada deslumbrante. É dito que como eles podem se mover com facilidade, vão fazer o treinamento ali no dormitório número 7. O problema é que a comandante aqui é uma extrema tarada e fica de olho nos melões das garotas. Obviamente que ela também tava de olho no nosso garoto aqui, né? E adivinha, ela já sabe que a Kyoka pode emprestar sua habilidade. A maldita da comandante suprema havia falado pra ela e agora ela tava querendo testar a habilidade dele. Mas a Kyoka fala que não vai deixar não, afinal ela faz parte de um time completamente diferente e essa habilidade requer uma recompensa peculiar. Mas ela responde que não se importa com isso não e o moleque aqui é sortudo demais, cara. Então a Kyoka responde que ela vai ter que esperar até mais tarde porque já havia usado hoje e mandou nosso garoto voltar pra cozinha, falando assim até eu iria. Dito isso, vai começar o treinamento entre o esquadrão número 5, número 6 e número 7 e o episódio começa da onde o anterior havia finalizado, com o treinamento dos esquadrões. A Himari já começou a metralhar seus alvos com sua metralhadora de mão, literalmente, enquanto nosso Protinha tava lá, botando a mão na massa, cortando o legume, coitado. A Chuchu tava no treinamento de força, a mulher bonita brigando. Ele foi lavar a roupa, enquanto a Ney tava relaxando legal. Depois disso, ele foi lavar o banheiro pra quando as delícias terminar o treinamento delas, irem tomar banho. Aliás, a Kyoka manda que essa doida aqui leva o treinamento a sério. Ela só fica olhando pros seus poderes avantajados. Ela responde que tava levando a sério sim, mas pergunta onde é que tava nosso pequeno escravo, o coitado do Protinha, e como assim, nosso? A Kyoka responde que ele tava lá dentro lavando a louça, enquanto a outra, que é loucamente apaixonada por ele, tá falando que ele se esforça bastante no que faz. Isso é lindo. Sem falar que amanhã é o dia de treinar suas habilidades. Na hora, a tarada aqui abriu um sorriso muito suspeito. Aí tem coisa. Tempo depois, essa menina aqui do zóio puxado, chamada Saki, deixou a Himari de boca aberta. A menina é boa de bala. Ainda deu um conselho pra ela ficar focada no seu alvo. E quando tem muitos inimigos, a pessoa fica vesga. Mas a coitadinha é tímida, ela não gosta de falar muito não. E a Himari diz que ela tem uma voz muito bonita. A coitada ficou toda vermelhinha. De repente, a Yashiro, muito fibrada, apareceu ali, falando que o desempenho da Himari foi um tanto fraquinho. Até se ofereceu pra ajudar ela no treinamento, mas a Himari recusou. A coitada ficou de cara no chão. Enquanto isso, a Chuchu acabou caindo no mata-leão, mas ela conseguiu se soltar. Mas é agora que o negócio aqui vai ficar sério. Isso se a Kyoka não tivesse acabado com a luta. Quer dizer, agora é a vez dela lutar. E essa doida aqui, que eu não lembro o nome, pode usar suas habilidades. O round começou e ela usou sua habilidade de nível 3. Partiu pra cima da Kyoka, tentou jogar um golpe, mas ela pegou no braço e tacou no chão de um jeito muito bonito. Enquanto isso, a Teca tava saindo no soco, ou melhor, no chute com a tarada dos melões. Assim, não é tarada dos melões, é a tarada por melões. E agora ela tá querendo descobrir o segredo das vibrações peculiares da Teca. Mas é dito que só existe uma pessoa no mundo que conhece o seu segredo. Que segredo é esse? Conta pra nós, dona menina. O treinamento começou novamente, a Teca conseguiu pegar ela desprevenida, mas a menina sabe se virar. Ela fala que foi uma ótima ideia, mas faltou um pouco de execução. Usou sua habilidade e agora o bicho vai pegar. Rapidamente, a Teca se teletransportou para suas costas e conseguiu engolir a
sua habilidade, mas era uma distração e ela quase teve seus melões capturados. Por sorte dela, ela pensou muito rápido e por azar nosso, a tarada não conseguiu. Oh, mas fala sério, essa menina aqui fala os negócios muito tarado, velho. Ela disse que tava louca pra tocar na pele suada e brilhante da Teca. É tipo, essa personagem aqui deve ser uma encarnação dos feitiços do autor, não é possível. Mas bom, tempo depois, elas voltaram pra base toda lascada, se animaram demais no treinamento. A tarada tava querendo entrar no banho, mas essa mulher aqui bonita, que eu não sei o nome, disse que vai ter que cuidar dos ferimentos primeiro. Ela usou sua habilidade chamada Casulo de Vega, Cuidado Milagroso. E eu acho que você não pode usar roupa enquanto tá lá dentro não desse negócio, porque ninguém tava usando nada. Ah, o nome dela é Kaiko. E todo mundo saiu lá de dentro, novinho e folha, como veio ao mundo. Elas entraram na banheira, enquanto a Ney tava um pouco pra baixo, a coitada. Ela não conseguiu não sentir inveja da habilidade da Kaiko. Afinal, ela poderia ser muito mais útil se tivesse uma habilidade como aquela. Mas a Kaiko responde que isso daí não é verdade não. Afinal, por causa da habilidade dela, eles não precisam se preocupar em serem atacados por Chukis. E isso faz dela um trunfo muito grande pra sua equipe. Na hora, a coitada ficou toda animadinha, ela tem razão, é verdade. Enquanto isso, dentro do banho, a Kyoka tava falando que o ciclone da tarada lá havia ficado muito mais forte. E de fato, a Kaiko responde que sim. Talvez ela até pudesse explodir uma cidade inteira se tentasse. Aí a Shiro fala que se ela largasse aquele hábito de ficar tocando as pessoas, poderia até começar a respeitar ela agora. Mas bom, pelo menos a Kyoka deu um jeito pra ela não fazer nada disso hoje na banheira. Enquanto isso, nosso garoto tava colocando a mesa do jantar. Quando de repente a tarada apareceu toda amarrada, mas isso aí tem um bom motivo, ela fala. O Protea responde que com certeza ela tava falando do seu confinamento solitário pra não ficar tocando onde não deve. Então, toda suspeita, ela pediu pro nosso garoto desamarrar ela. Afinal, aquela pode ser sua única chance de tocar em uma garota. Como assim? Você tá falando o quê? Ele não vai pegar ninguém? Vai morrer solteiro? Obviamente, nosso garoto Shed negou aquilo. Sendo assim, ela começou a se contorcer e saiu sozinha porque não fez isso antes, maldita. E agora, ela tá querendo bater um papinho com o nosso garotinho. Lá no banho, começaram a sentir falta da tarada. Ela tava incrivelmente quieta. Enquanto isso, a louca chegou bem perto do ouvidinho do Yuki e perguntou se ele usava aquela mãozinha dele todas as noites com a Kyoka. Como assim? Que porra de diálogo é esse, cara? Ele ficou todo sem jeito e disse que não, nada disso. Ele não faz disso, nada disso não, eu acho. Enquanto ela fala que caso ele fizesse isso, teria interesse no seu serviço. As garotas são cheirosas e a pele é muito macia. Mas quando ela olha pro nosso garoto, fica se perguntando como eles são. O Yuki pergunta se ela não tem um parceiro e obviamente ela responde que não. Sendo assim, ele quer saber do porquê ela escolheu logo ele. Bom, ela responde que sempre se sentiu mal pelos garotos. Afinal, deve ser uma pena não ter nenhuma habilidade. Mas ele, por outro lado, é bom em fazer as pessoas se sentirem confortáveis. Meio que ele carrega aquela vibe de irmão mais novo ou algo do tipo. O Yuki pergunta se ela tem algum irmão e ela responde que sim. Um monte de irmã mais nova. E foi por isso que ela entrou na força de defesa demoníaca pra ganhar dinheiro. Mas de repente ela sentiu que tava todo mundo saindo do banho e meteu o pé pra dar uma espiadinha rapidinha. Tempo depois, o 6º esquadrão meteu o pé pra ver o esquadrão número 10. Enquanto a Kyoka tava querendo sair no braço com a tarada. Mas antes disso, ela tava querendo testar as habilidades do nosso garoto. Mas ela pergunta o quanto a Presidente Suprema havia lhe contado sobre as condições para aquilo. Afinal, dar-lhe uma recompensa é inevitável, ela não pode se negar a isso. Mas a tarada responde que não tem problema não, ela vai fazer o que for necessário. E também, caso ele assuma uma forma com habilidades especiais, pode ser muito útil para matar Chukis. De fato, a Kyoka responde que ela tá certa. Sendo assim, ela subiu no nosso garoto, pegou na corrente e ele se transformou em uma forma com asas. Na hora, ele saiu voando mais rápido do que um jato. Lá de cima, ele ficou surpreso, realmente conseguia voar. Enquanto a tarada responde que se isso daí for tudo que ele consegue fazer, a sua habilidade funciona muito bem, mas é só isso. O Protinha pergunta se a habilidade dela é de controlar o vento. Ela responde que sim. Nesse caso, ele pediu pra tentar voar a toda a velocidade. Na hora, o moleque acelerou sem piedade. E essa louca ainda combinou sua habilidade de tempestade noturna com a velocidade dele, fazendo nosso garoto voar a uma velocidade a mais de 15 vezes a velocidade do som. Ela ficou impressionada, nem ela mesma consegue voar tão rápido assim. Ele viu um grupo de Chukis dando mole. Em segundos, eles foram completamente mortos, eu acho que nem sentiu dor. Tempo depois, ele deu uma pausa, chegou no limite, nosso garoto tava todo acabado. Essa forma é muito fraca e tem uma baixa resistência, é muito complicado de usar. De repente, as mãos da tarada começou a se mover sozinha. E agora você já pode esperar uma recompensa, mas muito peculiar. E é óbvio que essa tarada tava alegre com tudo aquilo. Afinal, tava
tava na hora de descobrir um garoto. E ainda fala que caso ela goste, vai quebrar a regra e deixar ele se juntar ao seu harém. O sonho dessa louca é formar um harém só de mulher pra ela. E pra isso, é claro, ela vai fazer todo possível e impossível. Ela começou a fazer uma massagem do nosso garoto. O rosto dele é adorável, um tanquinho pra lavar roupa e suas costas são robustas. Ela deu uma mordidinha na orelhinha dele e o coitado ficou todo vermelhinho, hoje de ação. E a tarada adorou, agora ele vai fazer parte do seu harém oficialmente. Mas ele não tava querendo fazer parte dessa loucura não, dessa louca. Mas de repente ela começou a fazer uma massagem uma massagem na coxa dele e fala que eu esqueci. Que cresceu em uma cidade ao norte, que fazia muito frio no inverno. E a sua casa era muito simples. E ficava fazendo muito frio quando o vento passava pelas rachaduras da casa. Então ela e suas 4 irmãs ficavam bem juntinhas para se manter aquecida. Eles eram tão pobres, mas tão pobres, que dividiam a única panqueca em 5 partes entre elas. Na hora, o nosso garoto se lembrou da sua irmã. E a tarada é igualzinha a ela, menos a taradice. Mas é dito que agora ela ganha muito dinheiro na tropa de defesa. E suas irmãs não terão mais que se preocupar com as mensalidades. Todavia, ela sente falta do contato físico. Na verdade, quando o nosso garoto se move, ela gosta e gosta bastante porque faz cócegas, YouTube. Música, muitas cócegas. Dito isso, eles voltaram pra base e diz que sua forma poderia ser usada pra fazer emboscadas aéreas. E quer testar isso de novo com o nosso garoto, coitado, tão sofredor. Ela até tava querendo testar aquilo mais um pouquinho, só mais um pouquinho, né? Mas vai ter que ir embora. Aliás, agora o 7º Esquadrão estava treinando com o 10º Esquadrão. Isso mesmo, Esquadrão da Comandante Suprema. E o Yuki se pergunta que tipo de treinamento será que eles vão fazer agora. E o episódio começa no quartel-general da Força de Defesa Demoníaca número 10. Nosso garoto, junto com a Kyoka, havia sido chamado. Mas ela se pergunta do porquê somente eles dois. Obviamente, aquela havia sido uma ordem da maluca Darei Yamashiro. Na hora, o Yuki trancou o fundo, não passava nem vento. Aliás, ele pergunta pra garota ali que se chama Gina se ela não tem medo da Comandante Suprema. Mas ela responde que o medo faz parte do seu charme, safado, já tá pegando mais uma. Além disso, ela tem orgulho de ser a subordinada da Arei. Dito isso, eles entraram em uma sala e ficaram surpresos. O lugar era um jardim japonês no meio daquele mundo desolado. É dito que esse jardim foi feito depois que a Arei se tornou Comandante Suprema. Afinal, a sua conexão com quem tá no topo de tudo é muito grande. Às vezes, até a primeira-ministra solicita sua presença por motivos de segurança, só pra ter uma noção de quanto a menina é foda. Aliás, ela tava ali toda fofinha, brincando com os cachorrinhos, mas naquele momento ela parecia bastante feliz, né? Chega a ser meio assustador. Ela viu nosso garoto e pergunta se não é fofinho um monte de cachorrinho brincando num jardim japonês. Sem falar que aqueles dois parecem ter gostado bastante dele. E por algum motivo, ela fala que os cachorrinhos vão ser seus irmãos mais velhos e vai cuidar muito bem dele. Não sei por que ela falou isso. Mas a Kyoka tava de saco cheio e pergunta o que diabos ela tava querendo. De repente, ela deu um sorriso bastante estranho. Ela responde que tava querendo o nosso garoto emprestado enquanto ela ainda tinha energia. Afinal, ela tava sabendo que ele pode assumir uma forma completamente diferente. Então ela tá querendo testar aquilo dali. Rapaz, a Kyoka ficou extremamente irritada, mas ela simplesmente não pode negar as ordens da Comandante Suprema. O Yuki se transformou e ela subiu em cima dele e achou até bastante confortável. Todavia, no exato momento que ela pegou na corrente, a atmosfera mudou completamente. A Kyoka ficou em choque, aquilo dali era terrível. Essa é a nova forma do Yuki, chamada Presa Assassina. A Kyoka tentou avisar que aquilo dali era extremamente perigoso, mas ela responde que não tem como desativar aquilo agora. Todavia, ela notou que havia vários Chukis ali perto e partiu em alta velocidade. Em poucos segundos, eles haviam sido completamente dizimados, foram massacrados. É basicamente uma morte instantânea. Todavia, havia uma ordem inteira naquele lugar. Mas, de repente, várias bocas apareceram e suas cabeças foram arrancadas. Esse golpe se chama sacrifício. A Arei ficou impressionada com aquilo, mas de repente, nosso garoto perdeu o controle e tentou morder ela. Rapidamente, ela conseguiu desviar, mas pergunta do porquê diabos ele havia tentado morder ela assim do nada. Agora, ela vai ter que ensinar como ter boas maneiras. Enquanto isso, a Kyoka tava tentando ir atrás deles. Afinal, Yuki nunca havia subido de uma forma tão violenta como aquela. A Arei também notou que ele não tava com medo nenhum dela, muito diferente da sua forma humana. Totalmente séria, ela fala que se dá muito melhor com pessoas que respeitam a sua autoridade. De repente, o Yuki atacou, mas ela conseguiu desviar. Todavia, ele tava muito rápido e conseguiu se
aproximar dela. O símbolo no seu olho mudou e conseguiu encaixar um golpe direto no seu abdômen. Logo em seguida, um chute na nuca e rapidamente outro chute no peito, fazendo ele colidir contra uma parede. Entretanto, não adiantou porcaria nenhuma, porque só deixou ele ainda mais irritado. De repente, uma boca gigante apareceu em cima dela e na hora ela notou que ele iria tentar morder ela novamente. Mas antes que ele pudesse fechar a boca, recebeu um soco poderoso na cabeça, colidindo contra o chão novamente. Ela ficou extremamente irritada e começou a chutar a cabeça dele sem parar, mas ele conseguiu sair debaixo dos pés dela, né? Eu não saía. Na hora ela ficou surpresa, as feridas dele já havia se curado rápido demais, é realmente impressionante. Ela deu um sorriso enquanto fala que realmente vai ter que ensinar ele boas maneiras. É dito que a sua habilidade, Senhor do Cosmos, faz ela usar as 8 habilidades do Buda à vontade, isso refletindo no seu olho. Mas o que realmente torna ela extremamente perigosa é a capacidade de usar 2 habilidades ao mesmo tempo. Ninguém, absolutamente ninguém, além da própria Rei, sabe quais são as 8 habilidades do Buda. De repente, ela deu um chute no Yuki, uma explosão sem precedentes aconteceu. O moleque simplesmente virou cavão, fio. E ela ainda fala que aquele é o poder do seu mestre. Coitado, voltou pra sua forma humana completamente esbagaçado. Ela pensou que como recompensa iria dar uns tapinha na cabeça dele, mas de repente ela começou a tirar o cinto do seu short e eu não acho que vai ser pra bater nele não. Mas antes da coisa boa, vamos voltar um pouco no passado. É dito que a areia é o pináculo da vida. Ela sempre ficou em primeiro lugar nos exames práticos, não somente nisso, como também nos esportes e na presidência do conselho estudantil. E sozinha ela dizimou uma força de soldados de elite com habilidades. A primeira-ministra ainda disse que ela estava pegando leve com elas. A presidente fala que com os olhos voltados para o céu, os mortais se esforçam para alcançar a grandeza. E no fim dessa grande jornada, eles encontraram o Rei Yamashiro, o pináculo da vida e a resposta da terra. Naquele momento, ela ficou extremamente feliz. A presidente havia feito um grande barulho por causa dela. Ainda assim, todavia, entretanto, naquele exato momento, ela estava tirando o seu short. Ela pensa que provavelmente essa daí deve ser a recompensa dele, mas ela estava pensando que seria somente um tapinha na cabeça. Ela até achava ele um cachorrinho fofinho, mas agora percebeu que ele é um monstro. Ela tentou usar sua habilidade para resistir àquela força absurda, mas não adiantou porcaria nenhuma. Quando ela viu a Kyoko usando sua habilidade contra a Shukis, ela havia sido capaz de cancelar sua forma de escravo. Mas ele simplesmente não pode evitar o contrato de escravo. É dito que ser um escravo é uma habilidade única. De repente, ela ficou de joelhos igual um cachorrinho e começou a lamber o rosto dele. Na hora, coitada, quase teve um treco. Ela começou a se esfregar nele, enquanto se pergunta do porquê estava agindo como se fosse um animal de estimação. Nosso garoto percebeu o que ele deve fazer aqui. Começou a acariciar a cabeça dela, mas a menina estava assustadora. Ele começou a mexer no rostinho, na mãozinha e por fim fez um carinho na cabecinha dela. Até que finalmente ela conseguiu se mover novamente. Ela ficou tão feliz que se levantou todo empolgado e o Yuki acabou puxando o que não deveria. É bicho sortudo. A Kyoko apareceu ali e o clima tava meio tenso entre eles. Pelo menos ela notou que o Yuki tava muito bem. Arei responde que sua forma havia sido um desafio muito grande pro seu escravo. Então ele vai precisar de muito mais treinamento. Sem falar da forma que ele havia perdido o controle. Mas com certeza ela vai manter ele na linha. Até de cara fechada a mulher é muito bonita. Ela foi embora e nosso garoto caiu nos braços da Kyoko. Enquanto a Arei, coitada, começou a se espernear no céu. Ela tava tão irritada que destruiu a montanha inteira. Pela cara que ela tá fazendo, o coitado do Yuki tá completamente lascado. Naquela noite, ele acordou com o corpo completamente dolorido. Ele havia desmaiado. Naquele momento, ele perdeu completamente o controle do seu corpo. Enquanto isso, do lado de fora, a Kyoko tava treinando, mas por algum motivo, ela não tava conseguindo se concentrar. Ela arregaçou um Shuki enquanto se pergunta do porquê emprestar o Yuki deixa ela tão irritada assim. Aliás, ele apareceu ali querendo treinar, mas ela só havia tocado nele e o moleque quase morreu. Ele pediu desculpas, as coisas têm andado muito agitadas ultimamente. Então, ele queria voltar a treinar o mais rápido possível. De repente, ela pegou ele no colinho e vai levar pra descansar um pouquinho. Ah, safado. Tempo depois, tava todo mundo reunido com a comandante suprema e ela tava extremamente irritada. Aliás, ela pergunta onde é que tava nosso garoto. Ela havia mandado a Kyoko sempre andar com ele, mas ela responde
responde que o coitado tava só o pozinho da rabiola. Do jeito que ele tava agora, não consegue nem andar. Imagina fazer alguma outra coisa. Ela diz entender, então nesse caso, vai se encontrar mais tarde com a Bel. A coitada entrou em pânico. Provavelmente hoje ela vai morrer. Tempo depois, a Teca tava perguntando se ela finalmente havia encontrado um jeito de emprestar o Yuki. Mas a Kyoka ficou irritada. Ela já havia dito que o coitado tava só o pó da rabiola. Mas ela responde que sabe disso, ela ouviu, não é surda. Ela até se ofereceu pra ajudar caso alguma coisa aconteça, só pra poupar nosso garoto. A Kyoka responde que tinha certeza que ela iria pedir ele emprestado também. E é claro que ela também quer pedir emprestado, né? Mas não há necessidade de tanta pressa, afinal vai chegar a hora dela, cedo ou tarde, né? É coisa boa. De repente, a mãe da Himari, ô mulher gigante, apareceu querendo falar com a Kyoka. Enquanto isso, nosso garoto estava recebendo uma massagem nas costas desse maldito sortudo. A Himari até se lembrou da última recompensa que esse maldito recebeu. Isso faz ela pensar o quão longe vai ser a próxima recompensa. Mas ela não pode ficar pensando nisso não, pensando besteira. De repente, quem apareceu foi a linda, deslumbrante, gigantesca minha sogra. Ela mandou a Himari chegar pra lá porque vai mostrar como é que se faz. Sentou em cima do nosso garoto, meteu a mão na barriga dele e na hora ele saiu novinho e folha. É dito que aquela técnica alivia completamente o cansaço do corpo. De repente, ela fala que estava quase na hora do banquete Azuma. A Himari ficou assustada, isso daí significa que a batalha para decidir o próximo líder da família estava prestes a começar. É dito que a mãe dela havia feito um anúncio após ver o primeiro esquadrão. Normalmente, a filha dela, a mãe da Himari nesse caso, iria receber esse cargo. Só que não é bem assim que funciona. Na verdade, esse mérito é baseado no potencial de cada um. E o banquete vai acontecer dentro de 5 dias. E ela já havia informado pra todo mundo. Só que a Himari responde que ela não vai participar dessa porcaria não. Do nada minha sogra pediu pra tomar banho com ela e obviamente ela negou. Ela começou a mexer nas pernas da Himari e notou que sua musculatura havia ficado muito melhor. Ainda assim ela ficou gravemente ferida. Então se ela pretende continuar lutando antes que ela desonre o nome da família Azuma, ela como sua própria mãe vai acabar com a vida dela sozinha. A Himari ficou extremamente assustada. Se ela não participar, com certeza vai morrer. Então, para provar sua força, ela vai lutar e vai tirar o nome da família da lama. É dito que a família Azuma é uma família distinta, inteiramente ligada ao esquadrão de defesa demoníaca, especialmente a senhora Tovera, a antiga comandante suprema. Aparentemente, ela quase não é mais humana, coitada. A Kyoka fala que a Teca conhece bastante da família Azuma. Bom, ela responde que cuida de uma das suas preciosas filhas. O Yuki responde que ela é realmente impressionante. E aliás, a Teca fala que ele parece muito melhor hoje. De fato, ele responde que sim. A massagem da senhora minha sogra foi um show de bola. Mas a Kyoka ficou com ciúmes. Ela pode fazer aquilo daqui pra frente. De repente, todo mundo se jogou pra cima dele querendo fazer massagem. Eu também tô precisando de uma massagem. Enquanto a Himari tava pensando que sua mãe não havia falado brincando quando disse que iria acabar com a vida dela. Aquela família com certeza faria aquilo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E se você veio até aqui, deixa o like, pô, eu sempre falo isso. E o episódio começa com Yuki e a Himari treinando bastante. O dia do banquete finalmente estava chegando, então eles não podem simplesmente ficar parados. Aliás, eles estavam muito, mas muito sincronizados. Enquanto isso, na casa do clã Azuma, a chefe da família estava se perguntando se a Himari vai lutar. Como assim essa mulher é... como assim essa mulher é mãe da Himari? Como assim? A outra aqui, que se chama Maya, fala que a Himari ficou bastante arrogante depois de ter derrotado a Yashiro na partida de exibição de equipes. E uma tal de Homari responde que ela não percebeu que só havia ganhado da Yashiro porque ela tem uma queda muito por ela e bota a queda nisso. Mas de qualquer forma, eles precisam estar em boa forma para lutar contra os 8 deuses do trovão. E obviamente para a eleição de comandante suprema. Isso depois de eliminar toda a história da família. A Homari responde que vai cuidar muito bem da Himari e vai fazer ela chorar como antigamente. Mas a Maya fala que ela não pode simplesmente sair decidindo o que vai ou não fazer. Mas de repente ela tava vestindo um vestidinho aqui muito fofinho, rosinha. A Homari caiu na risada. Tava até querendo cortar a cabeça dela logo em seguida. Mas a Maya responde que ela não consegue fazer isso. Afinal não tava conseguindo nem se mover. Na hora a mulher ficou apavorada. A mãe fala que elas têm atitude. Afinal não tem espaço pra gente fraco na família. Então, o dia do banquete finalmente havia chegado. A Himari estava junto da irmã dela como nos velhos tempos. Mas a coitada responde que não tem boa memória daquele lugar não. Sendo assim, a Yashiro fala que ela pode segurar na sua mão caso ela esteja muito nervosa. Só que de repente, quem segurou na mão dela foi a mãe. Aliás, o nome dela é Senhora Tovera, que de senhora não tem absolutamente nada, é um pitelzinho. Ela abraçou a Yashiro falando que ela é uma gracinha, a joia da família Azuma. Enquanto a coitada da Himari, bom, eu acho que ninguém gosta muito dela não. Porque a mãe só fala que ela é
ainda não saiu da força de defesa demoníaca. Então, se ela mostrar desempenho hoje, não vai ter problema. Caso contrário, ela vai ser tratada como antes de manchar o nome da família Azuma. A Tenka lhe fala que ouvi dizer que o banquete Azuma é bastante cruel. Então vieram pra ver como seus membros queridos irão se sair. A mãe diz entender, mas é uma competição justa e honesta. Nesse caso, a Kyoka responde que tava tudo bem, a Himari é muito forte. Mas a mãe ficou pensativa, afinal isso daí vai refletir muito na Kyoka, caso ela seja obviamente uma aliada digna da família Azuma. Nosso garoto pergunta quem diabos é aquela garota ali, e a Kyoka responde que é a avó da Himari. E mano, como assim a avó da Himari? Não faz sentido, juventude infinita a magia dela? Dito isso, a mãe pensou que a Fubu queria vencer a competição naquele ano, mas agora com a Yashiro participando vai ficar bem mais interessante. De qualquer forma, já tava todo mundo reunido, 4 membros da família principal e 4 membros da filial. O Yuki pergunta se aquela gente toda faz parte da força de defesa demoníaca, mas a Tenka responde que não. Dos 8, apenas 5 fazem parte. A mãe responde que a família Azuma faz parte de vários grupos diferentes. Por exemplo, esses dois aqui faz parte da força policial especial. Mas chega de enrolação e vamos pro que realmente interessa, o banquete Azuma. 8 membros irão lutar até o fim em uma ilha deserta em outra dimensão. Quem sobrar no final se torna líder da família Azuma. Atrás da porta havia um portão que leva até outra dimensão. Não há ninguém na família Azuma que não saiba sobre aquilo. Em outras palavras, o negócio aqui vai virar um Battle Royale. A Homari fala que vai aproveitar para caçar perdedores e pegar uma ondinha com a vitória. No passado, ela vivia chutando a Himari até ela chorar naquele mesmo lugar. E agora, ela estava muito surpresa da Himari ter voltado depois de todo aquele trauma. A Yashiro ficou extremamente irritada com aquilo. Ela com certeza vai dar um tapão nessa maldita e depois voltar no tempo para salvar a Himari. Só que de repente, nossa garota deu um soco na mão da Homari e falou que não vai deixar barato e vai encher a bunda dela de porrada. Mas a mãe teve que interferir, né? Caso contrário, a pancadaria começou ali mesmo. Agora chegou a hora de atravessar o portal e a primeira foi a senhora minha sogra. E por último, a Himari junto do Yuki transformado. Além disso, é dito que quando a luta começar, eles poderão assistir tudo pelo portal. Mas ela nem terminou de falar e alguém já começou a lutar. A cena corta pra praia, onde a senhora minha sogra acabou sendo cercada por 2 trouxas. Aliás, ela já havia anunciado que iria estar na praia antes mesmo de entrar no portal. Ela responde que ficar caçando esses 2 levaria muito tempo, sem falar que eles estavam trabalhando em equipe, coisa realmente patética. Mas a gordinha não gostou não, ela fala que a família principal é muito arrogante e poderosa frontalmente. Aliás, calma lá, essas 2 aqui é mulher, eu pensei que a magrinha aqui fosse um homem. Elas falam que vão acabar com a senhora minha sogra e ainda por cima tinha uma carta na manga. No alto da montanha tem uma trouxa com arco e flecha, achando que é uma sniper. Enquanto isso, a Yashiro tava correndo muito, ela acabou do outro lado da ilha. O plano dela é acabar com a Homari antes que ela se encontre com a Himari. Aliás, ela tava lá no topo da ilha falando pro nosso garoto que caso ele se machuque, as suas feridas não irão se curar, diferentemente do combate entre equipes. Aliás, ela agradeceu por nosso garoto ter aceitado ir com ela, mas é um pouco tarde pra ela falar aquilo. Então é bom ela encher todo mundo de porrada. A coitada ficou toda felizinha e com certeza ele tem o espírito do 7º Esquadrão. Ela pensa que eles treinaram bastante pro banquete Azuma e vai mostrar todo o fruto do seu treinamento, né? Mesmo esse fruto tendo tido alguns momentos bem calientes. A coitada quase perdeu a cabeça, ela tem que se concentrar. De repente, uma explosão aconteceu e adivinha quem apareceu? Ela mesma, a Homari, achou nossa garota. Ela fala que depois que amarrar a Himari e fazer dela sua refém, vai estar livre pra acabar com a raça da Yashiro. Rapidamente, o Yuki atacou ela, mas ela conseguiu desviar. De repente, a coxa da menina virou um computador. É dito que a habilidade dela é usar aquele negócio pra rastrear o seu oponente. Mas o Yuki quer saber do porquê diabos ela tirou a roupa dela, deve ser maluca. Ela fala que tem a pele sensível, então por esse motivo ela é capaz de absorver todos os dados possíveis. Sua habilidade é conhecida como Peyton. Suas ações são programadas e inseridas diretamente no seu cérebro. Então seu corpo executa esses movimentos em um T. Embora ela não consiga modificar essas ações de entrada no seu corpo, ele aumenta ainda mais quando executadas. A Himari começou a atirar de pistola, todavia a mulher é muito rápida. O Yuki partiu pra cima dela em alta velocidade. Ela conseguiu desviar e contra-atacar, mas o Yuki também conseguiu se defender. Todavia ele ficou realmente impressionado. Ela conseguiu desviar do seu Brad
Break. A Himari fala que, de fato, aquela é uma habilidade muito complicada de lidar. De repente, a Homari disse que era checkmate em 3 turnos. A velocidade dela simplesmente aumentou exponencialmente. O Yuki quase não conseguiu perceber. Ele se defendeu no puro reflexo, mas o chute dela mandou ele pra longe. A Homari pergunta o que estava acontecendo aqui, ela não vai dar tudo de si? A Himari responde que já que é isso que ela tá querendo, não vai recusar não. Ela pegou na corrente do Yuki e de repente começou a brilhar muito forte. O nome dessa habilidade é Em Direção para o Céu. Enquanto isso, na praia, as trouxas estavam tudo arregaçada no chão, não conseguiram fazer nada contra a senhora minha sogra. Aliás, ela pergunta se o joguinho já havia terminado ou tem mais alguma coisa. A mulher com cara de homem pensa que ainda não acabou. Se a Yukina acertar a flecha, é jogo vencido. Todavia, ela também já estava toda arregaçada, coitada. A Maia deu um jeito nela. Na hora, ela notou que estava tudo acabado. A senhora minha sogra é simplesmente incomparável desde jovem. E agora, ela continua ainda mais forte. De repente, uma explosão no topo da ilha aconteceu e o que havia sumido uma nova forma, deixando a Homari surpresa. Enquanto a Kyoka pensa que ele havia encontrado seu potencial para evoluir. Obviamente, ela não esperava menos do seu escravo. Todavia, a Homari pensa que esse daí é somente um buff limitado. Sendo assim, ela simplesmente começou a correr até o tempo da habilidade terminar. Mas nosso garoto se aproximou dela sem dificuldade e meteu um chute certeiro na barriga dela. A mulher conseguiu se adaptar e contra-atacar, mas o Yuki se defendeu de todos, absolutamente todos os seus golpes e fez ela colidir contra o chão, ficando toda arregaçada. Nosso garoto pensa que havia vencido, mas ela simplesmente levantou querendo continuar a luta. Sendo assim, a Himari fala que vai dar a luta que ela tanto quer e com certeza vai chutar a bunda dela. A Homari partiu pra cima pensando que iria ser mamão com açúcar, só que de repente ela levou um soco na cara e caiu feito jaca mole no chão. A coitada não tava entendendo nada, enquanto a Himari tava olhando pra ela com cara de desprezo. A mulher ficou incrivelmente irritada e foi pra cima dela com tudo, enquanto fala que vai tirar absolutamente tudo da família Azuma. Na hora, Himari percebeu que ela também tem raiva dos Azumas. Mas seja como for, uma coisa não tem nada a ver com a outra e meteu um soco na cara dela. Ela bateu até conseguir sua vingança de toda aquela humilhação anos atrás. A mãe ficou extremamente empolgada. A Himari venceu aquela batalha. Agora vai buscar a perdedora enquanto o combate estava pausado. Enquanto isso, nosso garoto estava pedindo desculpas. Acabou que ele não conseguiu ficar na sua forma de escravo. Mas ela pergunta do porquê tanta formalidade assim do nada, e ele responde que ela havia sido incrível agora há pouco. A coitada ficou toda envergonhada e de repente mandou ele mostrar a língua. Envergonhada que nada, né? Começou a beijar a língua do menino. Essa daí é a recompensa do maldito. Só que a senhora, minha sogra, tava observando tudo ali atrás e ainda mandou eles continuarem. Dá ideia não, mulher. Então, a cena corta pra Yamashiro tomando um banho enquanto pensa naquela recompensa. Só de lembrar daquilo, ela fica extremamente furiosa. Quando ela pensou que a recompensa havia terminado, seu corpo começou a se mover sozinho novamente. Nosso garoto iria ter que fazer carinho na barriga dela também. E não só na barriga, né? Nas melancias também. O moleque é um monstro imparável. Mas ela pensa que da próxima vez, quem vai realmente ser o cachorrinho aqui vai ser ele. Ela até comprou uma coleirinha pra colocar no pescoço dele. Você nem consegue imaginar o que é que vai acontecer. Minha irmã é o que você mais vê no TikTok. E o episódio começa mostrando uma garota incrivelmente musculosa e poderosíssima, enquanto a coitada da Shikoku tava servindo de modelo. Tinha Shikoku bonita, tinha Shikoku com tranças, a Shikoku ano 90 e a melhor, a Shishoku nerd. O cara apareceu ali perguntando o que diabos elas estavam fazendo. A Kusetsu, uma das 8 deuses do trovão, responde que estava animando a irmã Shikoku. Ela ficou com raiva porque a Chuchu havia dado um soco bem dado nela, mesmo sendo porque ela acabou suprimindo e muito seus poderes para poder atravessar a barreira. Entretanto, ela aprendeu 2 coisas bastante importantes. A primeira é que os humanos conseguem reunir uma grande quantidade de energia, dependendo das suas emoções. Então é bom todo mundo se lembrar disso, para não acabar atrapalhando a missão. Mas a fofinha da Kusetsu... É complicado o nome dela, calma, eu vou aprender. Mas a fofinha da Kusetsu responde que ninguém se compara a ela, humilde e bonita. A Hairen fala que os traços das pessoas que ela comeu começaram a aparecer na sua personalidade. Ah, rapaz, então foi essa daí que obliterou o 3º esquadrão, comeu todo mundo. Mas o cara aqui brincou com fogo, falando que ela é somente um filhote. Na hora, a mulher ficou extremamente irritada. Ela se transformou e de repente apareceu nas costas dele, dando um soco bem dado, mandando o trouxa pra longe. Ele ficou surpreso, não sabia que ela podia mudar sua forma. Mas bom, a segunda coisa que a Shikoku aprendeu é o seguinte: ela é um deus, mas estava longe de conseguir perdoar
Tá bom então. E mandou a Kusetsu aprimorar ainda mais as suas habilidades até a hora da batalha. Afinal, só estava faltando um único deus para completar os 8 deuses do trovão. Toda fofinha, ela fala que vai continuar lindamente a sua pesquisa. Afinal, a sua habilidade permite que ela fique simplesmente infinitamente forte. E olha a risadinha dela, muito fofa essa menina, velho. Nem parece que comeu um esquadrão inteiro. Enquanto isso, a Himari tava no beijos e amassos com o protagonista e minha sogra vendo tudo. Ainda por cima mandou continuar, afinal ela sabe que aquela recompensa por ter usado o poder do escravo. Assim, mas eu não sei por que ela começou a ensinar como deve fazer pra dar uma recompensa bem recompensada. Ô família maluca. Tipo, uma mordida na orelha e tudo mais. Na hora a Himari caiu de boca, agarrou até no pescoço. Ela não se aguentou o fogo da mãe, não sei por quê. Até lembrei de uma passagem do meu amigo João 1:2:16 que diz assim, repara. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Fica ligado, hein? E depois daquela recompensa que eu não posso mostrar, né? Essa cena aqui, né? Corta pra mãe. Ela já havia resgatado todo mundo, mas agora tava na hora do prato principal. E realmente parece que a luta vai começar. A Fubuki fala que quer que a Himari mostre todo o seu poder. E de repente ela sacou uma lança absolutamente assim do nada. E o nome da lança é Perfurante do Pôr do Sol. O Yuki fala que aquela lança é incrivelmente retrátil. A Himari havia falado tudo sobre ela, forte, pura e simples. Sendo assim, ele vai começar com força total, usando o mesmo poder que ele usou contra a Romari. A Fubuki tava incrivelmente empolgada, soltou até uma risadinha. O Yuki atacou em uma velocidade superior ao som, mas de repente ele teve que se defender. Aquela mulher estava em um nível muito acima da Romari e os ataques dela são incrivelmente rápidos. Ele tentou recuar, mas foi atacado e golpeado e jogado para longe, colidindo contra a montanha. Por muita sorte, a Himari conseguiu se salvar. Ou melhor, o nosso garoto salvou ela. Entretanto, o Yuki havia sido completamente derrotado com um único golpe. Minha sogra fala que ele não tem experiência o suficiente para lutar contra ela naquela forma. A Himari foi correndo abraçar nosso garoto, enquanto a mãe fala que novamente ela deixou outra pessoa protegê-la. Mas se aquele escravo fosse a única forma de lutar, é melhor deixar Kyoka cuidar daquilo pra ela. Mas nossa garota não vai deixar isso barato não, ficou de pé e criou 2 armas de lança-mísseis. Ela disparou pensando que minha sogra não vai conseguir girar uma lança rápido o suficiente pra conseguir se defender de uma explosão. Mas ela responde que aquilo dali é simplesmente patético e com um único golpe ela explodiu tudo. Ela pode controlar sua lança como quiser. E ainda fala que aquilo só foi 10% do seu poder total. Humilha mais, minha sogra. A Himari entrou em choque. Ela tentou criar alguma coisa, mas foi atacada antes disso e jogada pra muito longe. Olhando de cima, Fubuki fala que ela pelo menos deveria conseguir usar 30% do seu poder. A Kyoka estava observando tudo de longe, bastante irritada, começou até a apertar o punho. Enquanto isso, a Yashiro finalmente havia chegado no campo de batalha. Mas aquela dali era a pior situação possível que ela poderia imaginar. Ela tentou ajudar a Himari, mas de repente a Maya travou o corpo dela. Ela pergunta por que estava fazendo aquilo e a Maya responde que ela acabou desmaiando quando viu sua mãe lutando contra a Himari. Afinal, aquilo tudo é pelo bem da família Azuma. A Fubuki começou a avançar enquanto fala que nem mesmo a Yashiro vai conseguir ajudar ela. Mas ela quer saber o que a Himari vai fazer agora. De repente, ela ficou de pé, chutou a lança e caiu pro corpo a corpo, dando a sequência de golpes pesados. Mas a Fubuki fala que isso daí não adiantou porcaria nenhuma. A sua habilidade é aprimorada quando ela tá com sua lança na mão. Ou seja, combate corpo a corpo não vai funcionar em nada. Do nada, a Himari sacou um oitão e disparou a queima-roupa e ela foi obrigada a se defender. Mas logo em seguida, acabou com a coitada da Himari. Só apanha essa menina. Um golpe incrivelmente poderoso diretamente na barriga da coitada, tava sentindo muita dor. Enquanto a mãe dela toda Shed fala que parece que a batalha finalmente terminou. Uma exibição lamentável e deplorável da segunda no comando. E ainda fala que o 7º esquadrão não deveria nem ser notado. Na hora, Himari mudou completamente a sua expressão. No passado, ela foi escolhida como segunda no comando do 7º esquadrão. A Kyoka disse que tinha total confiança nela, afinal tava observando ela desde o princípio. Mas ela tentou falar que fugiu de casa e caso ela fosse escolhida, com certeza o 9º esquadrão iria ter menos consideração por ela. Mas a Kyoka não tava nem aí com isso, ela havia escolhido a Himari e ponto final. A coitada até começou a chorar, a vida dela havia sido um completo inferno. Uma Azuma deve fazer melhor do que isso. A família Azuma não precisa de você. Naquele momento, chorando horrores, ela agradeceu e fez até a Kyoka chorar, gente do céu. Mas de repente, algo estranho aconteceu. Uma enorme quantidade de energia começou a fluir da Himari. Marcações apareceram no seu corpo, deixando a Fubuki incrivelmente surpresa.
Toda Shed, nossa garota, mandou ela retirar aquilo que disse. Ela não vai deixar ninguém, absolutamente ninguém, falar mal da sua comandante. Mas a mãe responde que disse aquilo porque ela é incrivelmente fraca. E se ela quiser provar o contrário, deve atacar com tudo que tem. De repente, a Himari atacou usando o poder da louca tarada. E não é só isso não, ela usou o teletransporte da Tenka. Mas ela fala que não é tão preciso, todavia dá pra usar em batalha. Ainda por cima, ela conseguiu usar a habilidade da Romari, enviando dados de combate diretamente pra sua cabeça. A Fubuki quase não estava conseguindo se defender e teve que recuar. Entretanto, de repente, ela sentiu um arrepio na costela. A Himari havia copiado a habilidade Aura Dourada. Todo mundo ficou surpreso, o tempo havia parado e ainda por cima ela encaixou um golpe certeiro na Fubuki. Enquanto, do outro lado, a maluca pensa que aquele é um despertar parcial das suas habilidades. Parece que o negócio vai ficar bastante interessante daqui pra frente. A Himari atacou novamente, todavia a mãe retirou tudo que havia dito e mandou nossa garota atacar com tudo que tem. As duas se chocaram e parece que ela não usa roupa de baixo não. Só que de repente a Himari acabou apagando, coitada. Usou tudo que tinha e chegou no seu limite. Pelo menos a mãe fala que ela mostrou todo o seu potencial e isso já era o suficiente. A Maya responde que caso a Yashiro tivesse interferido, isso nunca teria acontecido. É dito que a Maya se uniu a Fubuki e a Yashiro participou apoiando a Himari. E assim o banquete Azuma finalmente chegou ao fim. E obviamente a senhora minha sogra se tornou a nova líder do clã Azuma. Enquanto isso, os 8 deuses do trovão estavam jogando videogame. Que negócio é isso aqui? A Shikoku fala que estava experimentando o passatempo humano antes de destruir a humanidade. O velho rabugento mandou ela guardar isso logo. As coisas estavam ficando bastante complicadas pra eles. A Kusetsu apareceu ali perguntando onde é que ela estava indo. E a Shikoku responde que dá vida ao 8º deus. Ela ficou animada, a hora finalmente havia chegado, mas ela estava com muita fome, nem parece que comeu um esquadrão inteiro. A Hiren pergunta se ela pode consumir uma terceira pessoa. Ela responde que sim. Ainda mais aquelas que têm habilidade, porque são mais gostosas. Sem falar que elas viram suas habilidades também. Mas ela não come gente feia não, viu? Então fique tranquila que ela não vai comer vocês. A Shikoku fala que é meio chato quando ela adota suas personalidades, mas né, fazer o quê? A amigona aqui tava querendo atacar o quartel da Força de Defesa Demoníaca e sequestrar uma pessoa lá de dentro. Essa tem coragem. Mas a Shikoku quer evitar aquilo enquanto os 8 deuses não estiverem reunidos. Todavia, ela pensou em uma coisa muito melhor do que aquilo. Tempo depois, a Romari tava sendo curada e eu não sei por que a louca da mãe tirou a roupa dela, tudo tarada essas mulheres. Mas bom, nosso garoto ficou sabendo que a Himari conseguiu usar 2 habilidades seguidas e ele achou aquilo incrível. Mas ela fala que agora não tava conseguindo recriar absolutamente nada. Ela achou que finalmente havia dominado o aprendizado, mas parece que ainda não. A Kyoka mandou ela ser um pouco mais paciente, sabe? Qualquer coisa pode ser resolvido com um treinamento pesado. A velha Loli responde que a Kyoka tem toda a razão. Ela deve trabalhar duro para desenvolver o seu potencial. E com certeza ela vai ser um excelente Azuma. Olha que velha maldita, um tempo atrás tava fazendo a coitada de lixo. Mas assim, do nada, ela mandou a Himari encher a família Azuma de filhos. Afinal, ela já tem até um homem, nosso garoto. Oh, meu Deus. Ela até tava querendo ensinar como fazer um Bakuri. É brincadeira um negócio desses? Mas, de repente, a Fubuki mandou ela calar a boca enrugada. A velha ficou furiosa. Minha sogra fala que ela deve agradecer por ter deixado a família Azuma muito mais forte. No entanto, usar um sistema baseado no desempenho incentivando a competição é deplorável. Isso faz a garotada crescer com um parafuso a menos na cabeça. Sem falar que ela agindo de forma tão elevada e poderosa enquanto faz cosplay como se fosse membro de uma família normal, não indica em nada uma organização funcional. Mas ela vai ignorar a parte do uniforme escolar, não tem o que fazer. Entretanto, a mãe ficou boladona e partiu pra cima da Fubuki, que afundou a velha no chão, quebrou a coluna da mulher. Afinal, agora ela é a nova chefe da família. Mas a velha poderia facilmente contra-atacar aquele golpe no seu auge. Então, se ela não conseguir acompanhar a nova geração, vai acabar sendo descartada. Assim, se for jogar fora, pode mandar aqui pra casa. Pra cá. E eu pensei que o cacete iria comer solto, mas a velha disse que a Fubuki havia ficado muito mais forte. Bom, dito isso, ela fala que quer se dar bem com todo mundo. E até elogiou a Himari, ela treinou bastante e ficou muito mais forte. Mas vai aproveitar o momento pra aprimorar ainda mais as suas habilidades e do nosso garoto também. Tô vendo que vem mais recompensa por aí, viu? Eita, coisa boa. Enquanto isso, a Kusetsu havia chegado no mundo humano. E agora o negócio aqui vai ficar completamente insano. Parece que ela vai comer todo mundo, menos eu. Não, peraí. Ela vai me comer. Não, não vai não. Agora...
agora lascou. E o episódio começa com a Chuchu treinando bem pesado. Mas a Mei apareceu ali falando que o banquete Azuma finalmente havia terminado. E como esperado, a mãe da Himari havia ganhado. A Chuchu já tava esperando isso, afinal ela é comandante de esquadrão, não tem como perder. Além disso, parece que finalmente a Himari se entendeu com a família Azuma. E a Chuchu ficou muito contente em ter ouvido isso. O Yuki passou os últimos 5 dias treinando sem parar com a Himari. E ela, coitada, nem conseguiu chegar perto pra sentir o cheirinho dele. Mas agora tava na hora de colocar o seu plano infalível de conquistar o nosso garoto em ação. E pra fazer isso, ela vai dar aquilo que todo homem gosta: a magia da praia de verão. Oh, que eu adoro uma praia! Mas bom, a noite caiu e todo mundo que participou do banquete Azuma passou a noite da casa da família Azuma. E a Yashiro tava relaxando gostoso na banheira quente, enquanto pensa que hoje foi um dia maravilhoso. E maravilhoso é você, ô menina. Hoje, mais cedo, a Himari havia falado com ela lá no corredor. Nossa garota disse que antigamente parecia que ela tava sempre ao seu lado, mas pergunta se ela fez tudo aquilo porque tava protegendo ela da Homari. Mas ela responde que não, na verdade a Himari só era muito difícil quando criança. Mas obviamente, nossa garota sabe que é mentira e por isso agradeceu e ainda por cima chamou ela de grande irmã e foi embora deslizando assim, como isso aqui é possível, eu não sei. Agora ela tava na banheira mais sorridente do que eu quando o vídeo chega a 10 mil visualizações. A poderosíssima Maia fala que parece que ela tá bastante feliz hoje. Ô, mulher poderosa! E ainda mandou ela lavar suas costas como nos velhos tempos. Assim, se a Yashiro não quiser, eu quero e faço. Aliás, ela iria recusar, bom pra mim. Mas a Mai usou sua habilidade e não vai aceitar um não como resposta. É dito que essa habilidade controla um par enorme de mão. E é mão, não é melão não, viu? E elas são bem resistentes e pode ser até ser invisível. Enquanto isso, a Homari tava no corredor escuro pensando que ainda não perdeu pra Himari. Só foi humilhada. Isso não é perder. Mas assim, eu não sei por qual motivo ela começou a tirar toda a sua roupa. Mas o plano dela é entrar escondida no quarto do nosso garoto e conquistar ele. Essa mulher aqui é uma cobra. E o pior é que ela realmente entrou dentro do quarto, mas estava vazio e todo escuro. A Lolita, anciã, fala que ela chegou bastante atrasada. É dito que a Himari junto do nosso garoto foram para outra dimensão junto com a Fubuki. E não, o pior aqui é que você não vai acreditar nisso, mas a maldita da velha também foi lá pra mexer com o nosso garoto. Ai, mas aí já era tarde demais, não tem condição. A Fubuki pensa que ela realmente parece uma adolescente dos pés à cabeça. O nome da habilidade da Lolita anciã se chama Efêmero, alguma coisa assim. Basicamente, permite que ela literalmente chupe a vida vital de outra pessoa ou outra coisa. Ela, por exemplo, absorve a energia vital das flores para restaurar sua juventude. Além disso, ela também pode compartilhar o excesso de força vital com outra pessoa, não somente acelerando o crescimento dela, como também curando os ferimentos. Aliás, a velha fala que com certeza a Homari estava pensando em uma coisa bem rude sobre ela agora mesmo. Ainda assim, a linda da minha sogra estava um passo na frente de todo mundo. Enquanto isso, na ilha, nosso garoto tava só o pó da rabiola. A Fubuki tava falando sobre os pontos negativos que ela notou durante a luta. Nosso garoto agradeceu pela ajuda e vai praticar bastante quando voltar pra casa. Mas continuando, bom, a Fubuki acabou pegando na corrente. Ela iria dar pra Himari, mas acabou pegando emprestado o Yuki. Aí deu ruim. Mas já que ela tá no meio do caminho, por que não ir até o fim, não é mesmo? Mas a Himari, coitada, notou que deu muito ruim. Ela tava com o nosso garoto até agora há pouco, então significa que ela e a Fubuki vai ter que dar recompensa pra ele. Nosso garoto se transformou e virou um boi gigantesco e musculoso. Mas a Himari sentiu seu corpo ficar extremamente pesado. Mas bom, primeiro eles vão começar com um sparring leve, pra não machucar muito a Himari. Enquanto lutava, o Yuki percebeu que ele não é muito forte, muito menos muito rápido. Entretanto, ele é incrivelmente elástico. A Himari deu um chute e foi mandada pra longe como uma cama elástica. A Fubuki pergunta se ele consegue pular no ar e destruir aquela montanha de pedra ali atrás. Ele responde que sim. Fácil, fácil, ele conseguiu destruir tudo e ainda por cima consegue esticar o seu braço. Mas o coitado tava só o pó da rabiola. Tudo que ele queria naquele momento era chupar algo doce feito mel. A cena volta pra casa dos Azumas com a Himari segurando um
pote de mel. E a Fubuki fala que por algum motivo o seu corpo se moveu sozinho até a cozinha. E eu nem imagino do porquê. E assim, naturalmente, você toma o mel diretamente da colher, né? Mas aqui, nosso garoto vai tomar diretamente da boquinha da Himari. Eita coisa feia. E ela ainda fala que ele deve agradecer por estar sendo bem alimentado. E bota bem alimentado nisso. E de repente, a Fubuki derramou mel na melancia que ela carrega. E o Yuki caiu de boca. Ou melhor, ela botou o moleque pra afundar lá dentro. Enquanto faz carinho na cabeça dele, ela fala que seu treinamento vai ficar ainda mais cansativo daqui pra frente. Mas ele pode passar ali de vez em quando, que ela vai ajudar a aliviar suas dores no treinamento. Maldito moleque sortudo. Esse daí não nasceu com a bunda virada pra lua, não. Ele literalmente nasceu na lua. E assim, a recompensa não acabou somente com isso daí não, viu? Mas a monetização do canal aqui é a minha única fonte de renda. Então, se você quiser ver, vai ver o anime. Eu não recomendo, sinceramente. A cena corta pra um apartamento luxuoso, onde alguém fala pra uma tal de Kawabata que ela vai ter uma entrevista para uma revista ainda amanhã. Shiki Kawabata, essa é a garota que tá na capa da revista. Ela tava tomando banho quando de repente alguém disse que ela é deslumbrante. A coitada ficou assustada e saiu do banho pra ver se tinha alguém dentro de casa. Mas como ela não viu ninguém, ficou até aliviada. Só que de repente a Kosetsu apareceu falando que ela passou no primeiro teste como sua presa. A coitada ficou apavorada e tentou fugir, mas caiu no chão dormindo. Papo de estampa de camisa. Então, meus amigos, meus companheiros, meus irmãos, o dia de praia finalmente chegou. E aqui já podemos ver o quão deslumbrante é um episódio da praia. Mas, lamentavelmente, a Himari, né, teve que ficar na base, coitada. Mas, pra compensar, a Teca apareceu pra mostrar sua beleza e tudo que ela possui. Mas assim, a coitada da Chuchu tava enfrentando uma dificuldade tremenda com tanta mulher bonita. Ou seja, ela vai ter que dar o seu melhor aqui, viu? Pegou nosso garoto pelo braço e saiu correndo com ele. Ela pode até ter sido derrotada pelo poderoso poder das comandantes, mas ela pode compensar usando atitude. Mas não tava dando muito certo não, viu? Falar pra vocês. Sempre que ela tentava chegar perto do nosso garoto, alguém aparecia pra atrapalhar tudo. Não sobra nada pra mulher apaixonada. Mas bom, depois de muita luta e várias tentativas, a tarde finalmente caiu e a Tenka foi embora, não vai não. Nosso garoto foi tomar um banho enquanto pensa que o dia foi realmente divertido. Mas de repente a Chuchu apareceu bem atrás dele. E óbvio que ela não iria perder essa oportunidade, né não? E ainda por cima usou sua habilidade para crescer ainda mais o seu talento frontal. Ela quase esmagou nosso garoto dentro do box. Calma lá, menina, aí também tá demais. O coitado meteu o pé correndo, nem a pau que ele vai ficar ali dentro. Enquanto a Chuchu tava pegando fogo, ela não vai deixar o coitado escapar não. Tempo depois, ele tava na beira da praia observando a vista pro mar. A Chuchu apareceu ali falando que era muito bonito. Afinal, o mato é sempre tudo igual, sempre tudo vermelho, muito pacato. Mas do nada, ela fala que eles estavam até parecendo um casal observando o pôr do sol juntos. Mas o Yuki simplesmente cortou a conversa falando que a coleção de mangá de romance dela havia ficado muito maior. Assim não, Protinha, tu tem que saber como é que funciona as coisas, rapaz. A coitada pergunta se ele percebeu e ele responde que sim. Mas ela havia dito que não gostava nem um pouco de mangá de romance. Além disso, ele fala que ela ficou muito mais fofa ultimamente. A coitada ficou toda coradinha. Esse daí bateu diretamente no coração. Ela iria tentar falar alguma coisa, mas o telefone tocou. Como sempre, alguma coisa pra atrapalhar. Sobra nada. O Yuki teve que voltar pro treinamento, enquanto ela ficou lá com cara de trouxa. Todo o seu plano foi por água abaixo. Nada funcionou, nada deu certo. Tempo depois, nosso garoto se encontrou com a Kyoka pra começar o seu treinamento. Ele tava querendo treinar aquela habilidade chamada para o céu, alguma coisa assim. Mas ela responde que ela não é muito eficaz, sem falar que puxa bastante dele. Então é bom ele começar a pensar nessa habilidade como um último recurso. Do ponto de vista dela, ele só perdeu pra Fubuki, porque não tem nenhuma experiência com aquela habilidade. Sem falar que ela é muito poderosa, então ele não consegue controlar sozinho. Então, com um treinamento bem intenso, ele vai conseguir se mover pelo menos sozinho usando aquela habilidade. Ela subiu em cima dele e mandou ele começar com uma sequência de golpes de longo alcance. Isso porque um dos seus inimigos consegue voar. Mas o Yuki responde que tudo que ele consegue fazer agora é jogar um monte de pedra igual doido. A Kyoka responde que ela tem uma ideia do que eles podem
podem fazer quanto a isso. Mas primeiro vem o aquecimento. Eles começaram a correr e na hora ela notou que ela havia ficado muito mais rápido. Foi aí que ela notou que quanto mais ela empresta ao nosso garoto, mais forte ele fica na sua forma normal de escravo, coitado. Tempo depois, a noite caiu e ela contou tudo pro nosso garoto. Obviamente, enquanto dava a recompensa dele, safado. Tava escovando os dentes, como assim? Ela iria perguntar se ele é contra a ideia de ser emprestado pra todo mundo. Mas antes disso, ele disse que seria muito bom ser emprestado com mais frequência. Na hora, a coitada ficou surpresa. Parece que ela não gostou nadinha dessa ideia. Olha lá a cara dela. Ela se levantou e foi embora. Já que é assim, tava tudo bem, é o que ele quer. O Yuki tentou falar com ela, mas não deu tempo não. Ela entrou no quarto e ele ficou lá com cara de bobão. Ele deu uma olhada e viu a espada dela. A espada, realmente espada. E pensa que ela tava sempre usando aquela katana. Ou seja, ela estava 100% dedicada ao seu mestre. E é por esse motivo que ele deveria ser mais parecido com essa katana aqui. Ele foi até a praia e começou a treinar pesadão. Do nada, a cena muda pro quartel-general número 10. E assim, do absoluto nada, a Yamashiro mandou todo mundo sentar em cima do Yuki, absolutamente do nada. Mas essa doida aqui sentou como se tivesse montando em um cavalo. É pra matar o moleque? E por último foi a Yamashiro. Ela não sentou não, ela se jogou. Mas obviamente era somente um sonho da Kyoka que acordou gritando, coitada. Isso aqui foi um pesadelo. Ela saiu pra tomar um ar enquanto se pergunta que sentimento horrível era esse no seu peito. Ela viu nosso garoto na areia treinando e perguntou o que diabos ele tava fazendo ali. Virou maromba agora, treinando de madrugada? Ele responde que pensou bem sobre aquela parada de ser emprestado e acabou mudando de ideia. Ele quer continuar trabalhando somente com ela. Mais cedo ele pensou que não tivesse outra escolha pra ficar ainda mais forte. Mas ele ficou bastante incomodado com aquela ideia. Seja patrulhar, seja batalha ou até mesmo qualquer outra coisa. Ele quer fazer isso somente com ela. Afinal, a razão da sua vida tá daquele jeito é por causa dela. Olha o sorriso que a coitada abriu. Tá loucamente, verdadeiramente apaixonada por ele. Ela pulou em cima dele e disse que é exatamente por isso que ele é o seu escravo. É, assim... Esse final não ficou muito legal de ouvir não, mas tá valendo. O dia amanheceu e eles começaram a treinar uma nova técnica. É dito que aquelas correntes existem como parte da sua habilidade. Então ela deve ser capaz de aumentar ainda mais a corrente, agora que estava mais próxima do Yuki. E realmente ela conseguiu. De repente a corrente começou a brilhar azul e foi enrolada num tronco de bambu. Eles puxaram e o negócio simplesmente explodiu. Mas a Kyoka ficou surpresa, a espada dela também tava brilhando. A espada mesmo, não é outra espada não. Então chegou a hora da recompensa bem recompensada. Mas assim, do absoluto nada, ela deu um beijo na boca dele e eu acho que foi por vontade própria. De repente, um som estranho começou a tocar, tipo um som de corneta, e tocou 3 vezes seguidas, o que significa que é um sinal de emergência. Os 8 deuses do trovão, mais especificadamente. Enquanto isso, em uma casa aleatória, várias e várias garotas haviam sido capturadas e a Kutsetsu tava morrendo de fome. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E se você viu até aqui e não deixou seu like, tá merecendo umas porradas. Deixa o like aí pra ajudar no engajamento do vídeo, por favor. Dito isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe. E o episódio começa no QG da Força de Defesa. Nosso garoto tava andando pelo corredor enquanto pensa que essa reunião tá deixando ele muito nervoso. De repente, uma beldade tava olhando pra ele de canto. O coitado ficou meio sem jeito, mas pergunta se poderia ajudar em alguma coisa, mas a menina simplesmente saiu correndo. O Yuki se lembra que aquela dali é a comandante do esquadrão número 8. Ele tava indo embora, mas de repente sentiu um calafrio na coluna, a mulher apareceu de novo, sai pra lá. Ele decidiu ignorar e meteu o pé. Mas o coitado não tem um dia de paz, a maluca tarada puxou ele pro canto do corredor. Ela tava querendo pegar ele emprestado como escravo novamente. Assim, ele responde que não vai rolar não, somente a Kyoka pode fazer isso com ele. Ela responde caso ele não pratique, não vai levar jeito com a coisa. Eles podem até sair voando direto pra uma fonte termal lá em Hokkaido. Pegou na mão dele, botou na coxa e disse que a recompensa vai ser muito boa. O coitado meteu o pé, isso daí é fornicação. Tempo depois, saindo do banheiro, ele acabou encontrando com a Tenka. Ela pergunta pra onde é que ele tava indo, ele responde que pra sala de reunião, mas ela fala que por aquele caminho é longe demais. Pegou na mãozinha dele e vai mostrar o caminho certo. Afinal, se ele ficar andando por aí, vai acabar encontrando umas doidas desagradáveis. Mas bom, tempo depois, a cena corta pra sala de reunião com todo mundo reunido. A Yamashiro não tava presente no local, todavia tava falando diretamente de Washington. Primeiro
Primeiro, ela vai explicar do porquê reuniu todo mundo hoje. É dito que nos últimos dias, várias mulheres acabaram sendo sequestradas na cidade de Yokohama. A polícia começou a investigar como um crime envolvendo habilidades. No entanto, as imagens de uma câmera de segurança mostraram uma certa pessoa. É dito que ela entrou dentro de um prédio e desapareceu sem deixar qualquer rastro. A Tenka se pergunta se ela tá tentando dizer que essa pessoa tá usando habilidade pra sequestrar mulheres. A Fubuki fala que caso seja um dos 8 deuses, estava na hora da força de defesa entrar em ação. Enquanto a Kyoka já havia dito isso antes e vai dizer novamente, elas devem acabar o mais rápido possível com todos os Shukis. Mas a Yamashiro responde que primeiro elas vão ter que lidar com essa pessoa. Uma unidade de descarte foi enviada pro mundo humano. Assim, junto da polícia, elas podem derrotar essa pessoa. Aparentemente, existe uma passagem em Yokohama que liga Mato ao mundo humano. E quem vai ficar no comando disso tudo vai ser a Mira. Além disso, a unidade de descarte vai ter um grupo de pessoas selecionadas. Afinal, Mato não pode simplesmente ficar desprotegida. A Mira responde que não precisa de ajuda pra chutar a bunda de geral. Mas como não sabe o número certo de inimigos, ela vai ter que levar uma outra comandante. A tarada do melão se ofereceu, mas a Mira ficou irritada. Ela vai acabar destruindo a cidade inteira com seu tornado maluco. Nesse caso, quem vai com ela pra essa missão vai ser a Kyoka e nosso garoto também. A velha, quase morrendo, que ainda não morreu, pergunta se a Yamashiro tem certeza daquilo. Ela responde que sim. Os demais esquadrão pode cobrir a falta desses dois. O Yuki tava meio nervoso, afinal a próxima batalha vai ser no mundo humano. Naquela mesma noite, a Kusetsu tava querendo merendar as garotas. No dia seguinte, na delegacia, a Mira teve certeza que essa mulher aqui é a sequestradora. Eles conseguiram localizar as vítimas usando a habilidade da força de tarefa, o que significa que todo mundo ainda tava vivo. Entretanto, o local exato só vai ser possível no máximo amanhã pela noite. A Kyoka responde que o inimigo não é humano, então eles devem deixar a força de defesa cuidar da batalha e do resgate também. Ela diz entender e vai contatar assim que descobrir a localização exata. Mas a Mira tava um pouco irritada. Além de voar, essa coisa aí consegue atravessar a matéria como se não fosse nada. Mas pensando bem, um dos Shukis que os 8 deuses havia capturado conseguia fazer isso daí também. E agora, um dos 8 deuses tem essa habilidade. Como assim? Se ela consegue roubar a habilidade, isso explica tudo do porquê ela tava fazendo tudo aquilo. Entretanto, a Mira responde que pelos dados das vítimas, nenhuma delas tem habilidade particularmente notável. Mas bom, não tem o que fazer e a Kyoka fala que gostaria de conhecer um pouco mais da cidade antes de entrar em combate. Nesse caso, ela levou nossa garota pra andar em cima da cidade. Aliás, é a primeira vez do Yuki andando nesse negócio aí que eu não sei o nome. Do nada, a Kyoka deu um docinho pro nosso garoto e pra Mira também. Aliás, ela fala que a coitada não mudou nada, continua carregando balinha na bolsinha. Nosso garoto pergunta há quanto tempo ela se conhece e a Mira responde que desde que ela se juntou à força de defesa. No passado, na sua cidade natal, a mulher era simplesmente invencível. Com ou sem habilidade, ela era a mais durona de todos, mas acabou perdendo pra Kyoka, né? Lamentável. É dito que as duas foram promovidas pra comandante na mesma época. O Yuki fala que nesse caso elas são rivais e do nada as duas começaram a brigar dentro do negócio. Pra que esse maldito moleque foi falar isso? Depois disso, eles foram comer comida de rico. Isso daqui é o quê? Camarão? Mas bom, ela fala pro Yuki que não escolheu a Kyoka tentando superar ela nessa missão. Enquanto limpava a boquinha dele, diz que somente escolheu porque sabia que iria esmagar o inimigo junto com ela. Ela quer ser a comandante suprema e não vai aceitar traição. Então, se ele quiser ajudar a Kyoka a vencer, é bom não ficar zeloso demais por ela. Salvar vidas é a prioridade. E esse é o verdadeiro jeito da força de defesa. Tempo depois, eles estavam andando pelo porto e a Mira é muito observadora. O lugar era muito animado e cheio de gente. Ela ficou irritada e esses malditos estavam sequestrando pessoas como se fossem animais. Naquela noite, a Kyoka tava tomando um banho quando de repente a poderosíssima Mira apareceu querendo lavar as costas dela. A coitada ficou confusa. Isso assim de repente do nada, que foi que deu nela? Ela responde que tanto a Tenka como nossa garota estavam cheias de segredinhos ultimamente. E não adianta ela negar porque entrega tudo só pelos olhares. A Kyoka responde que ela tem toda a razão. Entretanto, ela não pode falar nada sobre isso agora. Mas quando chega a hora certa, ela vai ficar sabendo de tudo. Irritada, Mira responde que caso ela precise de ajuda, é só falar que ela vai ajudar. A cena corta pro nosso garoto dormindo e lembrando do seu treinamento com a Kyoka. Ele acordou e foi procurar por ela, mas de repente deu de cara com a Mira totalmente gata saindo do banheiro. O moleque entrou em pânico, com certeza ela vai largar o corpo dele em algum esgoto aí na cidade. Mas calma que ela ficou
toda coradinha. Como assim tá tímida? Ela disse que não percebeu que ele ainda tava acordado. O Yuki meteu o pé falando que vai dormir em outro quarto, mas ela responde que é pra conseguir sair mais rápido. Toda coradinha, vermelhinha, ela fala que ele pode ficar, não tem problema não. Maldito de sorte, outro protagonista já teria levado um tiro na cara. Então a cena corta pro dia seguinte. Como esperado, conseguiram encontrar a localização das vítimas. Chegando lá, nossas garotas foram interceptadas por um vigia. A Kyoka fala que ele é bem forte, mas a Mira pergunta com quem ela acha que tá falando. O bicho começou a atacar, mas ela facilmente conseguiu desviar. Enquanto fala que tudo que ele sabe é dar soco, mas tava faltando uma coisinha aí. Ela deu um soco no bicho que mandou ele pra longe. Os ataques dele são muito fracos e não faz porcaria nenhuma contra ela. O Yuki ficou surpreso, ela fez isso com a mão nua e crua. De repente, outro apareceu fazendo uma garota de refém. Ainda por cima, o vigia havia se levantado e atravessou a barriga dela com uma lança de ferro. Entretanto, era apenas uma ilusão e rapidamente ela atacou o bicho que estava fazendo a garota de refém. O vigia grandão atacou o Yuki junto da Kyoka, transformando seu corpo em espinho, mas ela rapidamente conseguiu fatiar e cortar ele no meio. Só que de repente, nossa garota sentiu um arrepio na coluna. A Mira havia acabado de ativar sua habilidade. É dito que a habilidade dela não melhora sua aptidão física. Se a Mira for pra linha de frente, uma bandeira é enfiada no telhado do segundo esquadrão. Segurando essa bandeira é a segunda comandante Negumi Zara. Ela se juntou a uma gangue com o desejo de se tornar importante. Foi aí que ela conheceu a Mira, uma lutadora incomparável que parecia ainda mais bonita quando ficava manchada de vermelha pelo sangue dos seus inimigos. Sendo a portadora oficial, ela começou a sentir um sentimento de orgulho e alta confiança. A habilidade da Megumi se chama Red Soul. Isso torna a Mira mais forte quando estia sua bandeira. Uma habilidade extremamente rara que só consegue melhorar uma única pessoa específica. Entretanto, a habilidade da Mira é totalmente diferente. Aquele bicho começou a se regenerar e ficar ainda maior. Só que de repente ele sentiu o verdadeiro terror. A Mira estava bem atrás dele e disse que havia encontrado todas as vítimas. E não havia só duas Mira, mas várias e várias carregando todas as garotas. De repente o bicho ficou completamente cercado. Elas começaram a atacar de todo jeito, todo mundo ao mesmo tempo, fazendo o bicho se transformar em poeira no soco puro. Essa daí é a habilidade da Mira, uma habilidade de clone que não divide em nada a sua força. Depois disso, elas deram uma olhada na casa de cima a baixo e nada foi encontrado. Mas a Mira notou que a Kyoka estava machucada e mandou ela verificar isso daí imediatamente. Mas ela responde que estava tranquilo, foi só um arranhãozinho de leve. Mas não estava tranquilo porcaria nenhuma, vai que o bicho é venenoso. O Yuki mandou ela dar uma verificada, afinal tem tempo sobrando. A Mira deu uma saidinha pra falar tudo o que havia acontecido e chegou a hora da recompensa do Yuki. Ela tirou a bota e mandou ele verificar se estava machucado em algum outro lugar. Ele deu uma olhada, mas as pernas dela tava tudo tranquilo, então ela mandou dar uma olhada ali atrás. Ele responde que tá tudo bem. A Kyoka deu uma olhada pela janela e viu que tava tudo tranquilo, tudo normal, tudo zen. De repente, ela começou a tirar tudo e chamou nosso garoto de pervertido, mas foi ela que começou a tirar. Do nada, ele fala que ela é deslumbrante e eu acho que ele não tá olhando pra lesão, não. A Mira entrou e pegou Yuki observando bem, e muito bem essa obra de arte. A coitada saiu toda desconfiada. Ela ficou desesperada sem entender o que a Kyoka tava fazendo assim de repente ali no quarto. Será que eles estão noivos ou a Kyoka decidiu elevar a coisa pra outro nível? Assim não dá não. Tempo depois, no hotel, essa gente é rica. Nosso garoto tava observando a vista quando de repente a Mira entrou. Ela disse que já a Kyoka tava de volta. Ela foi examinar seus ferimentos ali bem perto e eu achei que ele havia examinado esse safado. Mas toda desconfiada, ela pergunta se ele tava namorando com a Kyoka, mas ele responde que não, ela entendeu tudo errado. Mas ele pensa que sua vida estava daquele jeito por causa dela. Então ele responde pra Mira que a Kyoka é uma pessoa maravilhosa e a sua motivação pra fazer tudo que ele faz, e bota motivação nisso. É tipo um samurai, seu mestre antigamente lá no Japão feudal. A Mira desentendeu e deu um soquinho no peito dele, falando que ele realmente tem um coração, mas deve descansar um pouco antes da próxima batalha. Ela sentou no sofá e pensa que ele é realmente fiel a ela, mas ficar daquele jeito na frente dele sem ser namorado dele é um pouco demais, hein, Kyoka? Depois disso, a tarde caiu e nosso garoto tava deitado pensando em tudo que aconteceu mais cedo.
Só que de repente ele ficou assustado, a Kusetsu tava bem do lado dele. Ele tentou se mover, mas aí já era tarde demais. Na hora ele notou que essa daí é um dos 8 deuses do trovão. A coitada começou a rir, falando que havia voltado pro covil e seus vigilantes haviam morrido e seu plano foi completamente destruído. Ela queria perder a calma e criar um inferno na terra, mas a Shikoku mandou ela não lutar. Então ela seguiu nosso garoto até ali. Ela ouviu falar muito sobre ele, o favorito da grande irmã Shikoku. Então, como lembrança, ela vai levar ele de Yokohama. Sem falar que vai usar ele para um teste bem peculiar e ele vai servir direitinho. Quando ela foi pegar uma das suas vítimas, acabou vendo ela, como devo me expressar? Um cara tava fazendo plantação com ela. E agora a Kusetsu tá querendo saber se é tão bom assim, começou a beijar o coitado. Esse daí sofre. Ela gostou e falou que agora vai pro próximo nível, a plantação de bananeira. E acabou, o episódio acabou. Obrigado. E se você viu até aqui, vai caçar o que fazer, cara. Ler a Bíblia é bom. Todo aquele que conhece a verdadeira verdade, a verdade o libertará. Pois a verdade é essa, que Deus mandou seu filho unigênito ao mundo para trazer salvação para ele. E todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Amém. Até o próximo vídeo, seus tarados. Você lembra que episódio passado, nosso garoto foi sequestrado pra fazer um negócio aí bastante caliente. E eu não vou mostrar, mas a Kusetsu tava realmente muito inspirada pra fazer isso. A cena corta pra base número 7, onde a Himari tava ensinando a lição de casa pra Mei. Enquanto a Chuchu tava morrendo de vontade de ir até Yokohama também. Tipo, imagina só o horizonte noturno da cidade. Só de pensar nisso, ela já tava achando tão romântico. Mas olha aí o que ela realmente tava imaginando. A cidade noturna. Nosso garoto chamando ela de bonita. Ela dizendo que ele tá diferente hoje. Depois o bicho pegou. Do nada ela começou a rir igual uma doida. A Himari não tava entendendo nada. Mas fala que é bom ela parar de brincadeira. Afinal, eles estão enfrentando um deus do trovão. E nesse momento eles poderiam estar muito bem enfrentando uma situação muito perigosa. E bom, eu não sei, mas o Yuki aqui tava enfrentando uma batalha intensa. A Kusetsu ficou animada com a expressão que ele tava fazendo. E óbvio que eu não vou mostrar tudo aqui. E decidiu até liberar um pouquinho do movimento do corpo dele pra dedicar totalmente a ela. Ela tentou forçar o coitado a batalhar com força, mas ele gritou a Mira, que apareceu perguntando quem diabos era ela. Na hora, Kusetsu recuou e nosso garoto finalmente estava conseguindo se mover livremente. Mas ela tentou fugir e rapidamente a Mira chutou a parede, mandando ela pra longe. A Kusetsu ficou irritada, ela havia acabado de chutar o seu lindo corpo e mandou ela voando pra longe. Mas a Mira conseguiu aterrissar tranquilamente em uma pista de helicóptero. A Kusetsu atacou novamente e as duas se colidiram, causando uma explosão. De repente, a Kusetsu ficou assustada. A Mira havia acabado de ativar sua habilidade de clonagem, mas ela lembra que ela havia feito aquilo lá no galpão também. Entretanto, ela vai derrotar todo mundo com um lindo movimento do seu pulso. Ela fez diversos ataques que simplesmente obliterou todos os clones da Mira, mas ela avançou sem recuar pro corpo a corpo. Todavia, a Kusetsu facilmente a cortou. Não tem como ela vencer em uma luta aérea, mas era apenas um clone e a Mira conseguiu dar um soco. Entretanto, o rosto dela estava pegajoso e foi chutada pra longe. Enquanto a Kusetsu fala que caso ela seja seu oponente, aquela execução havia acabado de se transformar em uma batalha. Ela liberou várias cartas no ar que deixou a Mira sem entender nada. Enquanto ela continua falando que caso seja forçada a lutar, ela deve fugir imediatamente. De repente, as cartas se transformaram em vários Shuki que caiu em toda a cidade. O povo começou a fugir e muita gente acabou ficando presa dentro dos carros. E ainda por cima havia um Shuki gigantesco no centro da cidade, muito maior do que um prédio. A polícia ordenou a evacuação imediatamente de todos os cidadãos. Enquanto a Kusetsu estava perguntando o quanto ela vai conseguir se multiplicar agora. A cena corta pro passado, numa banheira, onde a Shikoku havia lhe dado um baralho de Shuki feito à mão especialmente por ela. É dito que basta ela dar o sinal e eles vão começar a aparecer. Eles foram neutralizados dentro das cartas, então seus poderes irão aparecer novamente dentro de 10 segundos. Aliás, além da bucha de canhão, havia 4 Shukis incrivelmente fortes. Ou seja, membros comuns da força de defesa não irão conseguir fazer nada contra eles. E ainda por cima, um deles consegue fazer uma teia que deixa suas presas vivas. A Kusetsu ficou muito felizinha e por esse motivo ela ama a irmã Shikoku. A cena volta pra Yokohama, onde ela estava bastante empolgada, até a Mira pular pra cima dela, falando que vai mostrar tudo o que ela pode fazer. O narrador fala que ao criar clones, a sua habilidade permite que ela escolha clones com força aprimorada. Ou também ela pode se concentrar e dividir quantos clones forem possíveis. Ela criou vários clones e foi enviado pra
matar todos os Shukis. A polícia estava tentando avisar no rádio sobre a quantidade de Shukis que havia aparecido em Yokohama. Uma mulher com sua filha estava prestes a ser morta, mas foram salvas pelo clone da Mira. Enquanto isso, dentro de uma sala, um homem estava tentando retirar um armário na frente da porta e não estava conseguindo, porque ele é um inútil. A mulher que estava com ele chamou o coitado de patético e disse que iria fazer aquilo sozinha. Ela usou toda a sua gigantesca habilidade até conseguir mover um pouquinho a porta, mas aí já era tarde demais. O Shuki gigante estava prestes a disparar contra o prédio, mas no último segundo, a Mira apareceu dando um chute na boca dele. Entretanto, não funcionou muito e o bicho tentou novamente atacar e ela notou que ele é muito mais forte do que ela imaginava. De repente, a Kyoka apareceu cortando a cabeça dele e perguntando qual era o plano. A Mira responde que primeiro elas vão ter que matar esse bicho gigantesco aí e depois se juntar com Yuki lá no prédio. Elas partiram pra cima, Kyoko conseguiu desviar e contra-atacar fazendo um corte no braço dele, mas o bicho é grande e difícil de cortar profundamente. O Shuki preparou novamente o seu ataque e elas avançaram juntas. A cena volta pra Kusetsu, que estava bastante impressionada. Ela realmente estava conseguindo proteger todo mundo, mas a Mira estava quase no seu limite. No passado, ela sempre cuidou da sua equipe e da sua cidade natal, mas sempre desejou estar em vários lugares ao mesmo tempo. E talvez seja por isso que ela seja grata pela sua capacidade de clonagem. A Kusetsu começou a se despedir dela, falando que da próxima vez ela vai sentir a sua ira. Mas a Mira jogou tudo pra cima e perguntou se um deus do trovão estava fugindo assustada e ainda por cima chamou ela de bruxa feia. Na hora, Kusetsu ficou furiosa e vai mostrar sua ira agora mesmo. Ela sabe que a Mira havia gastado bastante da sua energia e não vai conseguir fazer novos clones. Rapidamente, a Mira atacou com toda a velocidade, mas a Kusetsu usou novamente a sua habilidade de slime. Entretanto, a Mira deu um chute giratório diretamente na barriga dela, que contra-atacou com suas penas, mas a Mira conseguiu se defender. A Kusetsu aproveitou que ela estava caindo para fazer vários disparos, mas a Mira usou seu clone pegando um impulso para colidir seu ombro contra a Kusetsu. O golpe foi tão forte que ela revirou os olhos. Naquele momento, ela lembrou sobre aquilo que a Shikoko havia dito, que os humanos conseguem reunir uma grande quantidade de energia dependendo das suas emoções. A Mira agarrou na cabeça dela e se jogou a toda velocidade contra o chão. Entretanto, a Kusetsu conseguiu se defender no último minuto. Ela havia se transformado e disse que vai acabar com aquela brincadeira o mais rápido possível. Enquanto isso, nosso garoto estava procurando a Kyoka para ativar sua habilidade. De repente, ele deu de cara com o enorme Shuki caindo duro no chão. A Kyoka finalmente havia conseguido derrotar aquele monstro. Ela viu Yuki e perguntou se ele estava machucado, mas ele responde que não. Sendo assim, eles vão imediatamente se encontrar com a Mira. E aliás, ela não estava nem aí que ela havia mudado sua forma. Seu objetivo continuou o mesmo e partiu para cima pro ataque. A Kusetsu notou que dois clones que haviam sido enviados para a batalha haviam acabado de voltar. Entretanto, a Mira pensa que eles não vão durar muito tempo não. Elas atacaram, mas com um único movimento, a Kusetsu destruiu dois clones. A Mira conseguiu se aproximar e desferir um golpe certeiro, não dando tempo dela ativar sua habilidade. A Kusetsu ficou impressionada que aqueles ataques eram rápidos demais. Só que de repente, ela conseguiu tancar o ataque e contra-atacar, fazendo a Mira voar para longe. Rapidamente, ela não perdeu tempo, avançou e ignorou completamente o clone que havia voltado, fazendo a verdadeira Mira colidir contra o chão. Mas também era um clone. A Kusetsu acabou baixando a guarda e foi atacada pelos dois lados, fazendo o coração dela literalmente ser amassado. A dor que ela sentiu foi brutal, todavia não foi suficiente para matar ela e a Mira foi novamente atacada. E dessa vez era realmente a verdadeira Mira. Mas é dito que caso ela tivesse mais clone, com certeza teria conseguido matar um deus. Mas em vez disso, ela desperdiçou toda a sua energia tentando salvar a cidade e o povo que nela habita. Esse foi o maior erro que ela poderia ter cometido. Mas a Mira responde que ela não sabe absolutamente nada do que estava falando. Ela se levantou, tirou a jaqueta e estava pronta para acabar com ela e salvar todo mundo. A Kusetsu ficou impressionada e se apresentou falando o nome dela para ela. As duas começaram a andar em direção uma à outra e a Kusetsu achou ela linda, enquanto a Mira vai mostrar toda a força do esquadrão de defesa. A cena volta para Kyoka correndo pela cidade e perceberam que a Mira havia derrotado todos, absolutamente todos os Shukis. O Yuki fala que ela havia salvado ele mais cedo, então estava na hora dele retribuir o favor. Entretanto, no momento que eles haviam chegado no local da batalha, ficaram aterrorizados. A Kusetsu havia acabado de engolir completamente a Mira e ainda fala que não tinha espaço para mais um membro de esquadrão. E o que vai acontecer agora, você vai ter que deixar o like pro próximo vídeo. No episódio passado, nosso garoto viu a Kusetsu simplesmente engolir a Mira bem na sua frente. Ele ficou extremamente furioso e partiu para cima dela. Entretanto, foram facilmente parados. A Kusetsu fala que aquele poder é maravilhoso. Sem dúvidas, habilidade para uma comandante. Ela deu um chute, mandou Yuki para longe junto com a chuva de ataques. A Kyoka conseguiu se defender e desviar. Sacou sua espada e desferiu vários ataques simultâneos para cima dela.
ela. Mas a Kusetsu simplesmente parou a lâmina como se não fosse nada. Ela fala que aquilo não vai funcionar e deu um soco poderoso na barriga da Kyoka. A coitada foi jogada pra longe, enquanto pensa que ela havia parado o seu ataque como se não fosse absolutamente nada. No meio da fumaça, o Yuki apareceu, mas logo foi atingido por um soco extremamente poderoso. O coitado caiu arregaçado no chão, enquanto a Kusetsu pergunta se ele pensou que aquilo iria ser o suficiente pra lutar contra um deus. Ela ainda revela que os outros deuses são ainda mais fortes do que ela, mas cedo ou tarde ela vai conseguir superar. Subiu em cima do Yuki e disse que o motivo dele ainda tá vivo é porque a irmã Shikoku pensou no futuro. Agora, que futuro é esse que ela pensou? Já não sei. Jogou ele contra o chão, tirou a roupa e quer continuar da onde havia parado. E tem como com ele dessa forma? Obviamente, ele ficou irritado com isso. Ela tá de brincadeira com a cara dele. Ele iria beijar quando de repente recebeu um chute no meio da cara. Voou pra longe. A mulher encapuzada fala que qualquer mulher que chegar perto do seu irmão vai morrer. Obviamente, a irmã do nosso garoto que chegou com sua beleza frontal. Mas logo ela ficou em choque. Olhando pra Kusetsu, ela tava conseguindo sentir a energia da Koko e da Nao. Nosso garoto entendeu agora. As pessoas que ela havia engolido ainda estavam vivas dentro dela. Então, eles precisam arrumar um jeito de colocar todo mundo pra fora. Mas a Kusetsu pergunta se eles poderiam falar aquilo depois de ver isso daqui. A maldita usou o poder da mira pra fazer vários clones. Elas começaram a rir feito doida. Enquanto a Kusetsu fala que deveria destruir a cidade e colocar um novo deus no mapa. Uma carta foi jogada e um portal de repente apareceu no céu. A polícia estava tentando evacuar a cidade o mais rápido possível. Entretanto, de repente, a gritaria começou. Aquele portal havia ficado 6, 7, 30 vezes maior. E dentro dele havia a cabeça de um Shuki colossal. O Yuki ficou impressionado e é a primeira vez que ele vê um daquele tamanho. Quer dizer que eles podem crescer e ficar desse jeito? Enquanto a Kusetsu fala que a Mira cometeu um erro tentando manter ela naquela cidade. Mas a Kyoka responde que não. Se ela tivesse fugido, seria ainda mais difícil lutar com ela depois, porque ia ficar ainda mais forte. Colocou o chapéu e disse que a verdadeira batalha vai começar agora. A cena corta para a base da Força de Defesa número 10. É dito que eles estavam prontos para enviar reforços para Yokohama. O negócio aqui virou simplesmente a Guerra Infinita. A linda e poderosa Tenka foi a primeira a chegar. Logo atrás dela, a velha Loli e a Maya. A Kyoka gritou, falando que ali é que ela vai morrer. No caso, a Kusetsu. A velha Loli começou a dar risada, se apresentou como a comandante suprema e desafiou ela. As trouxas caíram na provocação e morderam a isca e começaram a seguir a velha. Agora tem menos gente pro Protein enfrentar. Elas foram até uma ponte que estava completamente vazia, sem carro, sem nada. A velha mandou a Maya ganhar tempo enquanto ela preparava o seu feitiço. Os clones começaram a atacar a longa distância e a Maya conseguiu se defender. Entretanto, aquelas penas eram fortes demais e estavam quase conseguindo quebrar a defesa. Ela não teve outra escolha a não ser invocar uma atrás da outra. Se a primeira defesa quebrou, ela invoca outra e outra e outra. Mas a Kusetsu pergunta quanto tempo ela vai aguentar desse jeito. A defesa quebrou e os ataques cessaram. Mas a Kusetsu ficou impressionada, ela havia sobrevivido. Parece que a mulher aqui é mais resistente do que qualquer coisa. Entretanto, a Mai já havia chegado no seu limite. Elas se prepararam para atacar novamente, mas a velha Loli mandou ela não se preocupar. Levantou o dedo e usou sua habilidade efêmero, sugando a energia vital de todas elas. Os clones caiu fedendo no chão, seco, se perguntando o que ela havia feito. Agora não dá nem mais pro gasto. Um clone sobrevivente atacou, mas a velha tava esperta, hein? Segurando o pé dela e também sugou sua energia vital. A Maya fala que ela fez um ótimo trabalho, hein? Do nada a velha deu um tapa na rabona dela, coitada, e fala que havia recuperado a sua agilidade de mais nova. Enquanto isso, a Yamashiro ficou sabendo que as forças inimigas haviam sido separadas. Entretanto, Yokohama ainda estava completamente lascada. Então ela fala que vai usar sua habilidade para ajudar na luta ali mesmo de Washington. É dito que sua habilidade, Senhor Abrangente do Cosmo, aumenta o seu poder refletindo a mesma habilidade em ambos os olhos. A Yamashiro começou a carregar uma grande quantidade de energia massiva. Washington inteira havia sido iluminada pelo brilho da sua habilidade. Ela levantou o pé e chutou e simplesmente abriu um buraco na atmosfera da Terra. Em menos de 5 segundos, aquela energia cruzou o planeta inteiro indo em direção ao Japão. A presidente pergunta o que foi que ela havia acabado de fazer. Ela responde que não vai acertar nenhum avião, então ela pode ficar tranquila. Mas só de imaginar que ela fez isso dali até o Japão já é incrível. A presidente estava até de boca aberta. Ela usou uma habilidade poderosíssima como se não fosse absolutamente nada, não tinha nem suado. Enquanto isso, em Yokohama, o caos havia tomado conta do lugar. As pessoas estavam correndo e a luta ficando cada vez mais tensa. Aquele bicho estava próximo de sair do portal, mas de repente um brilho cruzou o céu e acertou diretamente o Shuki gigante. Todo mundo ficou impressionado com o único golpe, ele havia sido completamente derrotado. Mas a Kyoka fala que foi um golpe de sorte, como ele era grande era mais fácil de acertar. Enquanto a Kusetsu ficou furiosa. Aquela era sua carta na mão
manga que a grande Manchi-Coco havia lhe dado e foi facilmente derrotada. Nosso garoto aproveitou para atacar e conseguiu finalizar 2 clones. A Tenka usou seu buraco negro para sugar os clones, que não imaginava que aquele negócio tinha uma distância de ataque. Enquanto pensa que durante uma batalha, as palavras mais breves contêm mais significado. E naquele momento, o sentimento do Yuki atingiu seu alvo, no caso ela. Mas a Kusetsu também entendeu uma coisinha. Seus clones são lentos demais e tudo desajeitado, mas seu corpo real é letal. A irmã do Yuki atacou e recebeu um forte soco na cara, foi mandada para longe. Nosso garoto ficou furioso e partiu pra cima dela, também ignorando completamente os clones. Ele conseguiu cortar, mas ela também era um clone. A verdadeira havia entrado debaixo da terra e perfurou o abdômen do coitado. Agora quem ficou irritada foi a irmã dele, que conseguiu segurar Kusetsu usando seus cabelos. Ela carregou todo o seu poder, desferindo um golpe poderoso e direto. A Kusetsu tentou defender, mas acabou explodindo. A irmãzona pensou que havia ganhado, mas somente conseguiu machucar levemente. A Kusetsu fala que ela também é tão forte quanto um comandante. A irmãzinha caiu de joelho no chão, sem força nenhuma, coitada. A Tenka tentou atacar, mas foi forçada a desviar e ainda por cima foi ferida. A maldita havia começado a plantar armadilha no campo de batalha, fazendo seus clones ficarem escondidos debaixo do chão. Enquanto isso, a verdadeira Kusetsu começou a andar em direção ao Yuki. Ela vai acabar com aquela batalha o mais rápido possível e depois vai cuidar dele. Afinal, ela consegue continuar lutando pra todo sempre. A maldita simplesmente curou todas as suas feridas. Como é que mata um bicho desse? A Kyoka notou que ela não tem outra escolha a não ser usar aquele negocinho. O Yuki fala que essa vai ser a única opção pra vencer a batalha. Sendo assim, ela mandou ele usar o máximo possível. De repente, uma explosão aconteceu. Uma grande quantidade de energia tomou conta da cidade. Nosso garoto começou a se transformar e assumiu sua forma celestial. Do outro lado da cidade, era possível sentir aquela grande quantidade de energia. A velha Loli ficou realmente impressionada com o nosso garoto. Ele tem um grande potencial. Ela tá imaginando aqui já fazendo coisas com ele, ensinando o que não deve. Até tá pensando, né, em dar uns truques bem saborosos além disso. Podemos dizer assim. Mas rapidamente ela teve que voltar à batalha porque mais clones apareceram. No episódio passado, Yuka ativou sua habilidade final para o céu. A Tenka ficou impressionada com isso. Ele continua ficando cada vez mais forte, enquanto a Kyoka pensa que tava na hora de acabar com aquela batalha e salvar a Mira. A batalha novamente começou e a Tenka tava passando sufoco. Vários clones estavam indo atrás dela sem dar espaço pra coitada atacar, enquanto facilmente nosso garoto tava conseguindo matar. A Kusetsu ficou impressionada com esse trunfo final que ele tem. Ela partiu pra cima, deu um chute que simplesmente rompeu o solo ao seu redor, mas o Yuki conseguiu desviar. Rapidamente ele contra-atacou, dando um soco poderoso na cara dela. Entretanto, foi previsível demais e ela conseguiu ativar sua habilidade de slime. Ela já tava contando vantagem quando de repente foi enrolada pela corrente da Kyoka. Eles puxaram com tanta força que a Kusetsu simplesmente explodiu. No entanto, também era apenas um clone. A verdadeira tava bem em cima deles, que notou que aquela corrente não é uma corrente comum não. Ela atacou, mas o Yuki conseguiu defender ela puxando a corrente. Ele girou com tanta força, arremessando a Kyoka contra ela, que conseguiu acertar o golpe em cheio. Mas também era um clone, a verdadeira tava bem atrás dela. Mas logo ela foi atingida pela irmã do nosso garoto, que se jogou nela. Ela segurou a Kusetsu com tanta força que ficou irritada. Ela simplesmente começou a socar a irmã do Yuki sem parar. Nosso garoto aproveitou a chance para atacar por cima, mas a Kusetsu percebeu antes que ele pudesse fazer isso. Ela pensou rápido e conseguiu se defender de ambos os ataques e ainda por cima conseguiu contra-atacar. Ela pergunta se eles terminaram com a brincadeira besta. Afinal, tava na hora de sentir a verdadeira ira de um deus. A cena corta pra ponte, que simplesmente estava sendo literalmente bombardeada sem parar. A velha Loli fala que isso daí é um pé no saco. Elas não param de atacar nem por um segundo sequer. Mas a Maya mandou ela continuar atraindo a atenção dos clones. As policiais do clã Azuma estavam conseguindo dar conta do Shuki sobrevivente, enquanto a delícia, a Tenka, tava acabando com a maioria dos clones. Enquanto pensa que com certeza ela vai estar à altura dos sentimentos do nosso garoto. Isso porque o nome dela significa Flor Celestial e a habilidade dele tem um nome para o céu. Então, se juntar tudo aí, dá basicamente a mesma coisa. De repente, uma forte brisa gelada soprou no campo de batalha. O cheiro de cimento quebrado corria pelo ar. A Kyoka havia começado a mover sua katana levemente. Um forte brilho azul tomou conta do lugar. Naquele momento, ela havia liberado sua mente do seu próprio limitador. Por um curto espaço de tempo, todo o movimento do seu corpo vai ser extremamente aprimorado. Essa foi a técnica que ela havia aprendido para lutar contra os 8 deuses do trovão. Sendo assim, a Kusetsu fala que vai mostrar ela também a sua técnica de combate. Ela se chama Divino 10 milhões de vezes. Ela simplesmente havia criado vários e vários braços. De repente, um silêncio tomou conta do lugar. Era possível ouvir até mesmo uma pedra caindo a quilômetros de distância. Elas se colidiram e vários
vários golpes em um curto espaço de tempo. O ar estava sendo extremamente comprimido com a chuva de golpes. A batalha parecia estar de igual para igual. Todavia, Kyoka acabou sendo brutalmente golpeado e sua técnica foi quebrada. A Kusetsu mandou eles tremer de frente ao seu castigo divino. Entretanto, nosso garoto lembrou do seu treinamento e de repente a Kusetsu teve seu peito arregaçado. Um corte que deixou até ela surpresa. Eles conseguiram quebrar o ataque de um deus. No entanto, ele foi superficial. O Yuki fala que da próxima vez vai atacar com ainda mais força. Só que a Kusetsu mandou que seus clones dessem o ataque final. Mas ela notou algo estranho aqui. Um dos seus clones estava parado e ela pergunta do porquê. Deu um empurrão e mandou ele atacar também. Mas de repente o clone simplesmente virou e sentou a mão na cara dela. A Kusetsu dobrou feito papel. A Kyoka havia facilmente derrotado todos os clones e fala que parecia que ela não havia absorvido a mira completamente. A Kusetsu ficou irritada e deu um soco no seu abdômen tentando fazê-la parar. Enquanto nosso garoto estava se concentrando ainda mais com a Kyoka, a Kusetsu também começou a transformar sua mão em algo semelhante à escama de dragão. De repente, uma forte luz tomou conta do campo de batalha. Nosso garoto começou a falar que iria prometer o seu corpo para Kyoka. De repente, ele simplesmente desapareceu. Ou melhor, ele havia entrado dentro da katana dela. A Kusetsu atacou com tudo que tem pra cima dela, só que de repente foi atingida pelo corte da espada da subjugação. Basicamente, ela lança nosso garoto dentro da espada, usando seus ataques letais junto ao poder divino do Yuki. Desse jeito, não somente a Kusetsu teve seu corpo cortado, como ele também conseguiu salvar todo mundo. Mas tipo, a Kusetsu ainda não havia morrido, e a Kyoka fala que caso ela tentasse resistir, vai desaparecer da pior maneira possível. Mas de repente, todo mundo ficou assustado. Ela começou a inchar e ficou parecendo um ovo Kinder. Aquela dali era a forma original da Kusetsu, e tentou atacar a Kyoka usando seus tentáculos. Mas facilmente ela cortou e contra-atacou, simplesmente dividindo a coitada no meio. E assim ela havia finalmente desaparecido. A Kyoka fala que nosso garoto havia aproveitado ao máximo a sua habilidade. E eu sei que ele vai aproveitar ainda mais depois. Se assim vocês me entendem, né? No entanto, ainda não havia terminado. Tem a irmã dele, mas a Tenka disse que iria cuidar daquilo. Ela tentou atacar, mas é óbvio que não iria machucar a cunhadinha, né? Então, somente deixou que ela fosse embora. Essa daí não engana ninguém. A velha Loli apareceu ali e a Tenka foi embora. Diz ela que vai proteger outro lugar. Só que o Yuki, de repente, começou a ficar tonto do nada. Ele simplesmente apagou. Ele acordou em um lugar completamente diferente, deitado na cama com a Kusetsu. Que é isso aqui, menino? Tem roupa não? Mas ela mandou ele relaxar com esse que a monetização do vídeo não vai cair. Aquele dali não é um mundo real. É basicamente uma espécie de palácio mental dentro da cabeça dele. Como ela havia perdido seu corpo físico, ela não teve outra escolha a não ser se manifestar onde havia um restígio da sua energia. Nosso garoto havia bebido o néctar divino altamente concentrado dela. Mas agora é impossível que ela consiga afetar no mundo físico. Quem dirá participar de alguma luta? Por isso eles vão ter que se dar muito bem naquele mundo fictício, né? Mas de repente ele começou a desaparecer. Vai não, maldito. Então ela fala que ele deveria ficar muito feliz por ter uma linda deusa vivendo dentro dele. Será que ela consegue ver o que ele faz lá fora? Não sei não. Aliás, eles podem conversar quando quiser, tá? De repente ele acordou e foi agraciado pela presença da Mei. Ele tava no dormitório número 7, mas o bichinho tava assustado pensando que era um sonho. Então ela mandou ele ficar de boa, ficar tranquilo. Tempo depois ela contou tudo o que havia acontecido. Ele perdeu a consciência no final da batalha de Yokohama, e ele tava dormindo há basicamente 2 dias. A Kyoka tava no QG junto com todo mundo. Sendo assim, ele levantou e disse que iria trabalhar, mas ela mandou ele ficar tranquilo que vai tomar conta da cozinha. Enquanto isso, ele poderia tomar um banho porque tá fedendo a porco na lama. Sendo assim, ele vai tomar um banho, né? Mas quando tava tirando a calça, um portal apareceu. Tanto lugar pra Tenka se teleportar e se teleportou logo no banheiro. Quer dizer, o corpo da Kyoka começou a se mover sozinho e ela foi pra ali. Ou seja, tá na hora. Mas antes do que todo mundo quer ver, que eu sei, a Mira agradeceu. Ela ficou sabendo que nosso garoto havia salvado ela. Mas aproveitando que ela tava ali, pediu pra ajudar no interrogatório. A mulher, não atrapalha não, mulher, pô. A Kyoka grudou no Yuki, falando que tava na hora da recompensa do homem, né? Voltou da guerra, tem que recompensar com a medalha. Mas 2 é melhor do que 1, né? E a Tenka vai participar dessa recompensa também, não sei porquê, né? Mas já que ela tá indo, pode entrar. Uai, a Mira se ofereceu também como agradecimento por ter salvado ela.
Rapaz, esse maldito aqui nasceu com 100% de sorte. Mas a recompensa é tomar banho juntos e a menina ficou louca. Eles nem compartilharam, tipo, um diário e já vai direto pro banho, assim não dá não. A Tenka já foi mostrando os seus frutos e olha que o corpo dela não tá nem se movendo sozinha. Elas entraram e a coitada da Mira ficou pra trás. Ela não tava conseguindo tirar a roupa não. Mas bom, dentro do banho, o coitado não tava conseguindo se mover. Tava paralisado no meio de 2 melões gigantescos. A Kyoka deu logo um beijinho na testa dele pra ele ficar relaxado, mas eu acho que não vai adiantar muita coisa não. Aí, meu amigo, o negócio aqui começou a avançar demais, porque a Tenka não conhece a palavra limite. Então ele aproveitou pra falar sobre o sonho que teve com a Kusetsu. Mas elas pensam que parece bastante inofensivo, mas caso aconteça alguma coisa, ele deve falar imediatamente. A Tenka fala que vai ficar de olho nele, né, mas as duas aqui tá com ciúme uma da outra. Enquanto isso, lá de fora, a Mira ainda não tava conseguindo tirar a roupa, coitada. Deixa pra lá, mulher. Essa daí é a mulher que tem mais caráter na obra. Então, dia seguinte, ela começou seu treinamento com a Kyoka, tipo, pra tentar entender do porquê ela havia sido derrotada. E no final, ela realmente entendeu. Ela não deveria ter simplesmente atacado a Kusetsu de frente. De repente, ela se levantou e pediu pra Kyoka emprestar nosso garoto pra ela. Tipo, tu não sabe o que você tá pedindo não, mulher. Então, veio a cena pós-crédito do episódio. Nessa cena aí, nosso garoto teve um sonho bem interessante. Ele simplesmente havia voltado pro colégio e todas as comandantes haviam virado alunas. Tipo, olha o tamanho dessa saia aqui, ó. Ele entrou na sala e quem tava lá era a Kusetsu. Agora ela pode fazer o que quiser naquele mundo e com as memórias dele. Aliás, olhando aqui mais fundo, ela notou que nosso garoto não tinha um amigo no colegial. Então, sendo assim, ela vai ser o seu companheiro, mas do nada ela tirou a blusa e mostrou o que tem de melhor. O corpo dele começou a se mover sozinho e caso ele não conseguisse parar, ia acontecer muita coisa aqui. Ainda bem que não é um H. Mas de repente ele conseguiu acordar e fugir daquilo, safado. A bichinha ficou lá gritando. E assim chegamos a mais um final de episódio. Esse daqui foi bem episódio mesmo. E se você viu até aqui, deixa o seu like, pô. Se inscreve no canal também pra ajudar na meta dos 100k. Tá quase, falta 400. 300 quase. Dito isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe. Não vá assistir esse episódio não.